Boas pessoal, vamos lá a isso, aqui a mais um episódio do Passe e Corte. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um terceiro episódio, aqui a mais um episódio do Passe e Corte, o podcast da NBA aqui do mundo esportivo, comigo uma vez mais, grande Warrior, como é que estamos? Sempre bem, sempre bem. Um bocado atrasados a nível de schedule, a gente era para ter feito a semana passada, mas Sim. acho que agora é a altura indicada porque já passou a primeira ronda, já temos aqui um género de... Combinámos bem e as séries até resultaram bem, não é? As séries resultaram a acabar todas até o dia de hoje e começar agora, ou seja, Exatamente. Ou seja, Já temos a primeira série da segunda tudo. ronda neste preciso momento a bombar, portanto é isso mesmo. Por isso agora, por exemplo, nós podemos ter ditado há uma semana, dizíamos, epá, sei lá, os Memphis vão perder com os Minnesota. Agora afinal não é? Por isso não dissemos uma baboseira como essa, chafámos. Exatamente. Não sei se ia dizer, depende do meu mood na altura. Mas pronto, maltinha, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast na Twitch, aqui do Mundo Esportivo. Já sabem que podem acompanhar todos os nossos podcasts uns dias depois, lançados quer no Spotify, quer no YouTube. Tem os links aqui na descrição na Twitch e também nas nossas redes, seja o Discord e por aí adiante. E hoje, como podem ver no título, como estávamos a falar, vamos fazer uma análise do que foram a primeira ronda dos playoffs, do Oeste e do Oeste, e também, claro, fazer agora uma antevisão das semifinais de conferência que estão a começar hoje. Agora, à hora que falamos, os Bucks Celtics estão ao intervalo 56-46 para os Milwaukee Bucks, campeões em título, e logo vamos ter às 3h30 vamos ter os Golden State Warriors contra os Memphis e amanhã Sixers, Heat, Dallas, Suns. Por isso estamos aqui agora é que é doer, não é? Mas lá iremos aqui falando sobre as semifinais de conferência. Antes de mais, agora passando às primeiras rondas, vou-te passar a bola a ti, Warrior, vou-te fazer um passe e corte aqui sobre o Oeste. Vamos começar aqui pelo Oeste. Como é que viste estas 4 séries no Oeste, em que tivemos a sair do Oeste Phoenix, Dallas, Golden State e Memphis? Se calhar começando pelos Golden State, que foi a série mais desequilibrada do Oeste. Olha, eu assim, não estava à espera que... Eu na altura, quando me perguntaram o que é que eu achava desta série, eu sempre disse que ia ser Golden State. Mais jogo, menos jogo era Golden State, porque um Jokic, apesar de estar num nível muito, muito alto, mas um Jokic sozinho não era capaz de dar conta dos Warriors. Acabou por ganhar um joguinho, já não foi mau, acho que fez o que se esperava. 4-1, não há muito a dizer, a equipa dos Golden State foi claramente superior. O Jokic sozinho, foi uma série estranha porque eu vi muitas vezes o Jokic a meter a bola no sítio certo na hora certa, o teammate pimba, tijolo. E quando é assim, não há um Jamal Murray, não há um Michael Porter Jr. que ajude, não... É o que Estamos a falar de uma equipa que acabou em sexto sem dois dos Big Three. Ou seja, se formos a olhar a qualquer outra equipa da Conferência Oeste que não tivesse 2 dos 3 melhores jogadores, ia se calhar nem chegar aos playoffs, não é? Estou a olhar para ti, Lakers. Sim, exatamente. Portanto, eu acho que o Jokic, ele fez o que lhe competia, levou a equipa aos playoffs, ainda conseguiu ganhar um jogo à equipa dos Golden State, foi que carry mesmo. Para muitos é a equipa favorita a sair do Oeste. Portanto, eu acho que é uma época que, dado os limões que eles tinham, a limonada não podia ser muito melhor que esta, não é? Sim, pronto, não há muito a dizer. Passou a melhor equipa. E o que é que tens a dizer relativamente aos Warriors, que agora têm uma nova, uma kill lineup protagonizada por Steph Curry, Jordan Poole, Klay Thompson. O que é que me está a faltar? Está-me a faltar alguém? O Andrew Wiggins, o All-Star Andrew Wiggins. Estava a esquecer do All-Star e o Draymond Green. Por acaso falaram do Andrew Wiggins, não sei se concordas, mas o Andrew Wiggins foi o segundo All-Star desta equipa, não é? E foi o All-Star titular, inclusive, nesta equipa dos Warriors. E para mim, dos 5, para mim é o pior. Mas tu achas que ele merecia ser starter no All-Star? Nem ir ao All-Star sequer, cara. Pois, exato. Imagina, se o nosso Nemias fosse para os Golden State e fosse titular, meus amigos. Então ia fácil. Ou nos Lakers, nem precisava, nos Lakers era tipo six man e ao All-Star na boa. É bizarro. As equipas dela, por serem os mercados que são, é bizarro no que... Tirando os Kings, a Califórnia, eles mandam na NBA, literalmente, em termos de adeptos e mediatismo. Mas lá está, que achas desta line-up, destes 5... Este small ball com Draymond Green a 5, Andrew Wiggins a 4 e depois Klay e Jordan Poole a municiar ali Stephen Curry. O que é que tens achado? O que eu acho é que
eu ainda estou um pouco, como é que se diz? Estou um pouco relutante em relação a este line-up, porque ganhar 4 aos Denver Nuggets não é proeza nenhuma. E agora apanham uns Grizzlies que mais um pouco perderam ali jogos ganharam ali jogos por 2 pontos aos Timberwolves, também não foi. Eu acho que o verdadeiro teste esta equipa dos Golden State, dependendo de como é que. Porque a gente está a chegar aos Phoenix Suns, que os Phoenix Suns também não ganharam à vontade, mas não foi à vontadinha. Eu acho que o verdadeiro teste destes Golden State, mantendo-se o que nós temos visto das equipas, ou seja, os Memphis Grizzlies muito inexperientes, com muitos erros e muita jogada forçada, muita falta de cabeça ali em certos momentos para fechar jogos. Eu acho que é fácil para Golden State chegar às finais de conferência, e dependendo da equipa dos Suns, que também não tem estado a jogar muito bem, na minha opinião, eu acho que têm caminho para as finais a jogar assim como eles têm jogado, porque eles também podem ter jogos maus, e acho que eles têm caminho de gala, passadeira vermelha estendida para chegarem às finais. Vamos ver já nesta próxima série como é que se batem contra os Grizzlies, que é uma equipa completamente diferente dos Denver e na máxima força. Convém dizer isto, porque os Denver não estavam na máxima força, porque os Denver na máxima força, aquele 4-1 se calhar era bem diferente. Portanto, vamos ver, mas estão a jogar muito bem, não há muito a dizer. O Jordan Poole, pá, não sei o que é que lhe deram para ali, uns Gatorades, uns Red Bulls, o homem está maluco. Como não deixa capa, desde o Gatorade, 25. estive ali a fazer Gatorade. Esteve a fazer o Gym Rat do 2K, o homem ficou, não sei, pá, está a jogar incrível, pá, não há muito a dizer, e pá, e para a próxima série, se continuarem assim, é o que eu digo, até às finais têm caminho garantido, porque as outras equipas não estão a mostrar nada de especial, a verdade é essa. E no Oeste. Agora passando então aqui para a questão dos Memphis, uma equipa que sofreu a bem sofrer com os Minnesota Timberwolves. Os Minnesota Timberwolves que estiveram a ganhar 2 jogos, um deles de forma clamorosa por quase 30 pontos, e foram perder. Bizarro, é bizarro. São 2 jogos, não foi só um. Ou seja, os Minnesota perdem 4-2 e podiam ter vencido 4-2 literalmente, se não tivessem dado choque em 2 lideranças, uma em casa e outra fora, contra os Memphis Grizzlies. Mas Memphis conseguiu passar. Contra Minnesota conseguiu ser um bocadinho mais experiente, em 2 equipas muito jovens. E também depois acho que a equipa, em termos de, deves concordar que o plantel de Memphis é muito mais completo. Aquela malta ali não só do Ja Morant, que demorou um bocadinho a carburar na série, mas ali o Jaren Jackson Jr., o Desmond Bane, essa malta toda, tipo, são jogadores jovens de uma qualidade inigualável. Também penso que os Memphis começaram a série mal por estarem com o Steven Adams. Os Minnesota deram exploit ao Steven Adams ali no pick and roll, tipo, de forma excessiva. Lá, o Steven Adams é aqueles centers que é muito bom na época regular, chega aos playoffs e principalmente nesta fase da carreira, e no momento, e como a NBA é atualmente defendida e como é atacada, não tem grandes hipóteses, porque ele não é um center ágil. Síndrome de Russell Westbrook e Oklahoma. É o que o Steven Adams sofre, é síndrome de Russell Westbrook e Oklahoma. É mesmo, sei que é mesmo. Mas é que eu lembro bem do Westbrook que roubava rebounds ao Steven Adams. Tu vias Steven Adams com a altura que ele tinha, tipo, com 6 rebounds por jogo. Agora tem pai 11. Com 15. Ele assim, cara, essa bola é minha. Era muito assim o Westbrook. Mas como é que viste esta série dos Memphis, que apesar de ter entrado mal na série, conseguiu recuperar, muito graças também aos 2 chokes de Minnesota, que acabaram por surpreender. Eu nunca dava sem dúvida. nem um jogo sequer a Minnesota eu dava. Não, imagina, de um lado eu estou desiludido com as 2 equipas, só que com uma estou só desiludido, com a outra consigo achar aqui pontos onde me surpreenderam pela positiva. Explicando melhor, os Grizzlies para mim é uma desilusão. Eu não posso também ficar desiludido no sentido de que é uma equipa jovem, é a primeira vez que estão nos playoffs com este gabarito e com esta certeza que vão dar cartas nos playoffs, porque claramente a gente não pode não considerar os Grizzlies para chegarem às finais e sair do Oeste, porque eles são uma equipa que durante a época regular apresentaram bons e não foram jogos ganhos ali por 2 ou 3 pontos, ganharam com convicção, sem Ja Morant, limparam o que tinham para limpar. E só que lá está, os playoffs são um bicho diferente, e é isso é que a malta, ano após ano, a gente tem sempre esta conversa. Equipas de época regular, e a gente tem exemplos na história, é ver os últimos, e nem sequer vou aos anos 90 e 80. Vejam os últimos 10 anos. Paul Smith e Al Horford, Toronto Raptors de Lowry e de Rosen, olhando aqui para o Oeste. Se calhar os Clippers de Lob City. Os Clippers dos Lob City. Há tantos exemplos. E há mais. Se tu fores pensar, ainda há mais. É equipas que jogam muito na época regular e depois chegam aos playoffs, parece que desligam o switch. Eu não sei.
mas os playoffs são um bicho diferente. E depois temos exemplos de equipas ao contrário. Eu lembro daqui das equipas do LeBron de Cleveland, não faziam grandes épocas regulares e depois o LeBron metia as mochilas às costas, 50-10-10 todos os jogos e levava a equipa à final se fosse preciso. Os Spurs de Popovich com Tim Duncan, Tony Parker e Ginobili também não era uma equipa que brilhasse, né? Brilhasse na época exatamente. regular. Por exemplo, na altura ficou atrás de Oklahoma e entre outras equipas na Conferência Oeste, só que depois chegava aos playoffs e era outra coisa, né? Lá está, há equipas que conseguem se galvanizar nos playoffs pelo tipo de jogadores que têm, pelos pavilhões também, porque há pavilhões que é mais fácil. Ajuda bastante, exatamente. Não, tipo Memphis, Memphis é tipo um fim é no buraco, mano. Tipo, vais comparar Memphis, sei lá, o Memphis com os Warriors, tipo o clima, tipo completamente diferente, não é? Mesmo com o Jazz, por exemplo, os Jazz que já não estão nos playoffs, mas que também é num sítio inóspito, entre aspas, não é? Mas tem um ambiente muito mais severo, não é? Não é? São os racist kings, os Jazz. Tem sempre algum problema com os adeptos. Mas lá está. Mas nós olhamos, obviamente, são uma equipa jovem, os playoffs são uma coisa, a época regular é outra. Mas estamos a falar de uma equipa que teve o segundo melhor recorde absoluto da NBA. Ganhou 56 jogos, perdeu 26. E como tu disseste bem, se calhar um quinto da temporada sem o melhor jogador. Ou seja, os fatores estavam todos a favor de Memphis. Não sei. Contra uma equipa dos Minnesota Timberwolves que apenas na parte final teve um bom push, também porque o Oeste estava muito fraco. Minnesota Timberwolves foram o sétimo classificado com 46-36, com mais 10 jogos de vantagem sobre a equipa do oitava, que era os Pelicans. Ou seja, o Oeste este ano colocou várias equipas abaixo de 50-50, o que é péssimo, né? Comparando, por exemplo, com o Oeste, em que o décimo classificado teve 43-39, não é? Ou seja, uma diferença abismal. Mas pronto, não há muito a dizer no sentido em que era o que eu estava a dizer há pouco. Estou desiludido com os Grizzlies, mas será que posso estar desiludido dado o contexto da equipa, dada a idade dos jogadores, dada a falta de experiência a nível de playoffs? Epá, eu continuo a estar a pensar disso. Não é? Mas porquê? Porque eu vou ver os números do Cats, vou ver os números do Russell, e os Minnesota Timberwolves tiram 2 jogos dos Memphis com uma série globalmente má do D'Angelo e péssima do Cats, tendo em conta o valor que ele pode dar em campo. Ou seja, literalmente foi o Anthony Edwards que fez estrela. O Anthony Edwards já está nesta série, mostrou-se que o Anthony Edwards é a estrela dos Minnesota. Esqueça o Cat, ele diz que é o melhor big lançador de sempre, que ficou esse título e pronto, e acabou, não é? Está a milhas de Jokic e Embiid, por exemplo, e DAD, em termos dos bigs da NBA moderna. O D'Angelo Russell é um jogador que eu gosto muito, mas que é muito ineficiente. É capaz de se calhar marcar 50 pontos num jogo e no a seguir lança 5 por 20. É um jogador muito de luas. Lá está, mas é um bom guard. Pronto, não se pode. As equipas não podem ter todas o Curry ou o Kyrie nos playoffs, né? Também tem que haver os D'Angelo Russell. Mas o Anthony Edwards pegou na equipa, e uma equipa dos Minnesota que não esteve com as individualidades no seu máximo, conseguiu roubar 2 jogos e deu de choque em outros 2. Ou seja, isto bastava os Minnesota não terem dado choque num deles e tinha ido a 7 jogos, por exemplo, não é? Era muito simples quanto isso. Isso. Como é que, e acho que foi ali um bocado, como é que tu dás throw em jogos por 30 pontos, quer dizer, levar ali uma... Eu vi o Stephen Gunn ia justificar. O Stephen Gunn ia justificar, o ex-treinador dos Pistons e por aí adiante, dizer que disse no Twitter algo que atualmente na NBA é normal por causa do 3-pointer, não sei o quê. 30 pontos são 10 3 pontos, caraças. Os Memphis não marcaram 10 sem marcar, é isso. Não, e não é isso. É a outra equipa marcar 30 pontos e a tua não... Aquilo foi... Eu estou-me a lembrar especificamente de um jogo em que eles levam uma run em 5 minutos. Tipo os Clippers contra os Pelicans também no o treinador não mete um timeout. Aquilo foi... Eu não percebo. É que imagina, eu não sou treinador, tu não és treinador, mas tu próprio sentias que o feel do jogo, o tato do jogo, estava completamente a favor da outra equipa. A tua equipa estava ali a apanhar, não sei, e o homem não meteu um timeout para, ok, calma os ânimos, rapaz, vamos refocar no que estamos a fazer, porque... E na NBA eles tanto gostam de timeouts, mano. Parar o jogo é com eles, caraças, não é? Ainda por cima, mais uns commercials, mais um dinheirito que entrava na conta. Não, vai jogo corrido. E bem os Grizzlies aproveitaram o facto dos Timberwolves estarem completamente à nora sobre o que estavam a fazer dentro do jogo
Pá, e um jogo que estava ali a 30 pontos no início do terceiro período, pronto, foram perder por 10 ou 15, ou sei lá o que é que foi nesse jogo. Pá, É muito bizarro, mal, é mas bizarro. pronto, Levaram mas- uma run de 45-12 ou uma coisa assim no último período, nos últimos 14 minutos de jogo. Salvo Mas erro. agora, perspectivando esta série, tens apostas para esta série? Começa hoje e para mim vai 4-1 outra vez. Acho que a Memphis é capaz de roubar um jogo em casa. Mas na minha opinião, não me admirava nada que Golden State Warriors fizesse agora 2-0 fora e depois, pá, se calhar perdia um jogo em casa, se calhar até podia poupar um jogador, o tipo Curry num jogo assim e ganhava 4-1, na minha opinião. Pois, eu tenho a ideia de que se os Grizzlies vierem para jogar o que jogaram contra os Timberwolves, eu acho que nem sequer é 4-0. É 4-0 porque os Golden State é uma equipa que, a nível de experiência de playoffs, não vão dar a brincar as casinhas como E estas Golden duas State é equipas. aquela equipa que atualmente tu tens que do nada, tipo, sei lá, em 2 minutos ou 3, eles sim, ou quando não é os Memphis, eles sim colocam tipo 20 pontos na cabeça, tipo em 2 minutos. 2, 3 É minutos uma colocam equipa que 20 está pontos. muito bem oleada, É. eles estão a jogar muito bem e não vão dar a brincar as casinhas. E se os Grizzlies vierem para jogar exatamente igual, acho que é um 4-0 e é 4-0, imagina, nem há. E a gente já vai falar, não é como aquela série do Celtics foi 4-0, mas a série toda Mas não sim, teve foi 20 pontos de ruim, diferença com os jogos todos, sim. não é? Imagina, tu os 4 jogos juntares, os Celtics não ganharam por 20 pontos. Ganharam um por 2, outro por 3, outro por 4 e outro por 5. Sim, Pronto, foi nos se pormenores. juntares isso tudo, Ganharam bem, mas Exatamente. ganharam nos pormenores. é um resultado enganador. Aqui neste caso não vai ser um resultado enganador. Vão dar 15 ou 20 pontos todos os jogos, em casa, fora, o que tu quiseres. Não há. Agora, se eles aprenderam com os erros e começam a jogar o basquetebol que nos habituaram na época regular, aí eu já vejo as coisas a ser um bocadinho diferentes. Mas Eu eu dou acho sempre o favoritismo a Memphis Golden mesmo no State, top, claro que sim. Eu acho que o Mas teto, roubar um joguinho ou dois, não digo não. mas eu acho que o teto de Memphis, ou seja, o Memphis a jogar no máximo que mostrou esta temporada, não derrota os Golden State Warriors em 7 jogos. Eu também não acho que não. Eu Levar também a acho que não. 6, Mas acho que roubar Memphis um no seu jogo ou máximo- outro, Sim, bem acho que possível, Memphis plausível. se levar a 6 jogos, acho que já é positivo. Acho que será uma boa resposta ao que foi a série com o Minnesota. Se conseguir levar os Golden State Warriors a 6. Isto sem lesões, não é? Isto, se ninguém se lesionar apesar dos Exatamente. Warriors, não é? Que aquela malta muito feita de porcelana. Muito bem, já vimos Basta aqui- ali o Curry ter ali um tornozelo Bate na madeira. naquele dia de ficar em casa a dormir que as coisas trocam logo de figura. Não, Exatamente. Mas agora aqui, olhando sim. aqui para o outro lado, vamos aqui mais uma série que foi surpreendente, que foi os Phoenix Suns contra os Pelicans. Eu esperava que fosse um 4-0 básico. Básico. Mas mesmo antes da ausência do Devin Booker por lesão, depois de ter dado um high five a um bebê, lesionou-se. Não sei, houve ali alguma macumba qualquer do bebê. Por acaso, grande momento. Pena a lesão depois do Devin Booker passar uns lances depois. Mas nunca esperava. Primeiro os Pelicans estarem no playoff. Acho que foi um feito, não é? Porque os Pelicans recordar que derrotaram os Clippers, que eram a 8ª seed, para estarem aqui, não é? Os Clippers Exatamente. perderam contra os Minnesota e depois perderam contra os Pelicans, não é? Os Pelicans ganham 2 jogos no play-in e depois ganham 2 jogos contra Phoenix, a equipa favorita do Oeste, sem Zion. Essa é a grande questão. E depois de trocas a meio da temporada. Não, e atenção, e não ganham mais um jogo por 2 pontos, ou o que foi. Acho que houve um jogo que os Suns ganharam por 2 pontos, portanto, todo cuidado, não é? Mas como Podíamos é que estar a falar viste? de uma série a 7 jogos. Sim, podemos estar a falar de uma série a 7 jogos, aqui entre o primeiro e o 10º classificado. E tendo em conta isto, como é que viste estes Phoenix? Achas que estes Phoenix, dada a dificuldade que demonstraram contra os Pelicans, muito mais difícil vai ser contra Dallas e já nem falo se calhar possivelmente chegar a uma final de conferência? E do lado dos Pelicans, what if Zion? Epá, se houvesse Zion a carburar da forma que a gente sabe que ele consegue carburar, as coisas complicavam-se bastante. Acho que o Zion fazia a Complicavam-se diferença ao bastante contrário. porque, epá, não, eu não sei o que é que se passou com esta equipa dos Suns. Eu juro que não sei. Eu juro que não sei porque o que é o ponto forte dos Suns? Os Suns são uma equipa que é muito bem carburada, não há muito a dizer. Os Suns, a nível de ter uma defesa muito consistente, ter um ataque muito consistente, mas eu não sei o que é que se passou ali, pá. Não. Foi a defesa que não estava a funcionar. A gente pode falar, mas o Devin Booker lesionou-se. Então, e antes do Devin Booker se lesionar? O Devin Booker ainda jogou jogos na série. Jogou o último que gostaram a ganhar e os primeiros 2 Compara a salvo equipa erro. dos Portanto, Phoenix, não é?
Para a equipa dos Pá, Phoenix com a equipa dos Pelicans. eu não percebo, houve ali muita coisa. Eu não sei se, lá está, esta equipa inexperiente, não podemos dizer que é inexperiente quando tens jogadores com o ano passado já foi o que foi, tens um Chris Paul na equipa, não podes dizer que tens jogadores, tens um candidato a Defensive Player of the Year, tens um dos melhores point guards de sempre, tens um Devin Booker que é um jogador incrível, tens uma equipa, tinhas o Shamet e o Cameron Payne na guards. Sem o Devin Booker tinhas o Cameron Payne e o Landry Shamet. Ou seja, tipo, dois jogadores que guards de banco na NBA são dos melhores. Por isso não é como se não foi para lá jogar o Michael Carter Williams, não é? Estava lá jogar um guard que em muitas equipas era titular, o Cameron Payne e o Landry Shamet, por exemplo, não é? Mesmo o Alfred Payton, sem dúvida. O Alfred Payton era titular nos Knicks. Tipo, não é? Estamos a falar de jogadores que em equipas médias ou ali a lutar pelos play-ins, pelos playoffs, são guards titulares. E estão aqui nos Suns a sair do banco, não é? Ou seja, obviamente que o Booker o Peyton, o Shamet e o Cameron Payne juntos não dão um Booker. Mas são jogadores muito fortes, não é? Na mesma, não são... E pá, e quando tens o CP3, não é como se tivesses sem nada cá atrás, não é? E o CP3 é o jogador mais importante destes Suns. Não é o Devin Booker, se calhar é o jogador clutch dos Suns. Não é o CP3 é o líder. Quase como os Bucks, não é? Os Bucks tens o Giannis, que é o líder, e o Chris Middleton, que é o clutch. E é mais ou menos a mesma coisa, a mesma dinâmica. Não, e houve ali muita coisa, eu não sei, pá, não... Eu acho que eles vão entrar nos eixos e vão claramente melhorar de rendimento, mas achei estranho como é que a equipa dos Suns... E lá está, e tem que se dar mérito também aos Pelicans, que jogaram muito bem. Mas mesmo jogando muito bem, é que os Suns ganharam, mas não convenceram. Ganharam os jogos ali por meio. Não houve assim nenhuma tarefa daquelas à antiga que era o que se estava à espera, 20, 30 pontos. Não houve um único jogo na série que eles tenham ganho que fosse. Estamos a falar de duas equipas, para quem nos está a ouvir, tipo, os Phoenix Suns foram o melhor recorde da NBA, primeiro na Conferência Oeste, com 64 vitórias, 18 derrotas. Os New York Pelicans saiu o melhor jogador e com uma trade da meia da temporada com 36-46. Tipo, quase o dobro de diferença, literalmente. Eu não consigo perceber, e isto não é que... Eu não sou fã dos Suns, mas se fosse fã dos Suns, soava os alarmes. O que é que se passa aqui? Porque a equipa não está a jogar bem. Mas por outro lado, mesmo por serem os Suns e por terem um treinador muito competente, que é como é o Monty Williams, eu acho que as coisas haverão de encaminhar, e já na próxima série, que eu também dou favoritismo, lá está, à equipa dos Suns, eu não acho que... Aliás, eu acho que vão encarrilar e vão estabilizar a nível de... Porque esta série contra Pelicans... Houve ali uma altura que eu vi aquilo andar para trás, não vou mentir, porque quando os Pelicans empatam o jogo a duas séries e vemos que os Suns não estão a jogar absolutamente nada em comparação à época regular, eu vi aquilo mal parado. Depois lá conseguiram ganhar 2 jogos, volto a dizer, ganharam, mas não convenceram, porque um dos jogos foi por 5 pontos e o outro foi por 10, não foi assim aquelas tareias antigas. O jogo teve muito... O último jogo, o jogo 6, teve ali muito equilibrado até ao final, depois é que conseguiram nos últimos minutos ir embora, porque acho que os Pelicans até entrou no quarto período a ganhar por 2 pontos, salvo erro, só em ver as estatísticas. Fugiram e pronto, e depois ali ficou decidido o jogo. Porque estávamos ali na iminência de ir a jogo 7 esta série, quer dizer, isto ir a jogo 7 era o We Believe Warriors. Eu tive flashbacks do We Believe Warriors 8 seed contra os Dallas Mavericks do Dirk Nowitzki na altura MVP, em que foi a última 8 seed a eliminar a first seed, sendo que aqui era pior, porque aqui não era o 8 seed, era a 10 seed, né? Na realidade. Pois, porque eles vieram dos play-ins, exatamente. Pá, e portanto eu espero que os Suns acordem, porque senão cheira-me que o Chris Paul não é este ano que vai às finais, porque não ganharam, mas não convenceram, apesar do Chris Paul ter feito jogos muito houve um jogo que o Chris Paul jogou muito mal, mas este último jogo acho que igualou o recorde 14-14 ou 13-13, não falhou um único lançamento incrível do Chris Paul. Mas há ali coisas que têm que ser resolvidas o mais rápido possível, tanto no ataque como na defesa, porque uma defesa como os Suns deixar os Pelicans meter 110 pontos em média na série não pode acontecer nos playoffs. Não pode acontecer uma defesa tão interessante, tão bem oleada como a dos Suns. Deixar um ataque não tão bem carburado dos Pelicans meter 110 pontos em média numa série a 6 jogos, não se avizinham boas coisas. E depois lá está. Pode ter sido o matchup que também não foi o mais favorável para a equipa dos Suns, e agora já na próxima série as coisas funcionam de outra forma, ou então vamos ver.
Mas lá está, por Vamos exemplo, ver. vocês, para o pessoal ter noção, os Pelicans na Conferência Este ficariam em 12º. Ou seja, ficariam a 2 lugares do play-in. Ficariam atrás dos Knicks, apenas à frente dos Wizards. E em termos de classificação regular dos jogos, ficaram mais perto em termos de vitórias dos Kings, que acabaram em 12º com 30, do que dos Minnesota Timberwolves, que acabaram em 7º com 46. E, por exemplo, acabaram mais perto dos Rockets, pior equipa da NBA, do que dos Suns, melhor equipa da NBA em termos de recorde. Por isso, e sem a estrela da equipa, que é o Zion, que é o melhor jogador da equipa, não há sombra de dúvidas disso, com o Brandon Ingram, que fez se calhar 50 jogos na época, e com um CJ McCollum, que foi trocado a meio da época de Portland para aqui para New Orleans, fizeram um brilharete. Podiam ter ido a 7 jogos, por isso GG para os Pelicans, e tem um futuro para construir. Se o Zion se alinhar, se meter a cabeça no sítio, tem aqui Eu acho boas que, bases olha, para o futuro. e falas bem, porque se eu fosse o Zion, olhando esta série, eu até estava mais ou menos, se calhar até sim. temos aqui limões para fazer uma boa limonada. Vamos ver. Um gajo que anda aí a ser sempre falado que quer ser trocado ou não quer, ou não é? Vai na volta e se calhar as coisas até porque um Zion aqui nesta equipa, cuidado, Alexandre, Sim, que muito cuidado. as coisas se calhar até encaminham para aqueles lados. Agora, antes de irmos para a série de Dallas contra os Utah Jazz, e antes de cascarmos na equipa do Donovan Mitchell e do Rudy Gobert, eu gostava de saber a tua opinião relativamente ao Ayton. Eu tenho, ao longo desta série, também destas épocas regulares e do playoff da época passada, apesar de ele nas últimas 2 épocas ter crescido muito como jogador, principalmente com o CP3, tem evoluído muito, não é? Ele na altura foi uma first pick num draft com grandes jogadores, mas eu olho para o Ayton e eu sinto subaproveitado. Ou seja, ele é um poste tão habilidoso, é um poste tão forte que pode ser tão dominador, não digo ao nível do Embiid, do Jokic atualmente, mas pode evoluir para estar pelo menos perto desse nível, nunca se sabe, e é apenas um pick and roll guy. Como é que vês o Ayton nos Suns? O Ayton, imagina, e até já se falou muito, não sei se estás a par, se os Suns devem ou não pagar o max Sim, contract, o max contract ao ao Ayton. Ayton, sim, exatamente. E a conversa vem daí, porque fala-se que o Ayton poderá não ser um jogador que merece um max contract, por isso mesmo que estás a falar. Porque... Não merece o max contract, mas eu acho é porque também não é explorado para tal. Eu acho que quando aí já entramos noutros 500, lá está. Agora será, é o jogador que não dá para mais ou é o sistema em que ele está introduzido que não o deixa brilhar mais, não é? Pá, eu acho que o Ayton, é assim, o Ayton não vamos esquecer que ainda é bastante novo, ainda tem não entrou ainda no prime, por assim dizer, e tem ali uma progressão ainda a ser feita, porque o DeAndre Ayton, já agora pesquisando aqui, tem que ter 25 anos, 26 no máximo. Nem sei, se calhar nem tanto. Estou aqui a exagerar, ele foi draftado tem 23 anos. Ele foi draftado há 13 ele foi draftado em 2018. Ele foi first year, foi só ele tem 23 anos. Portanto, a gente não pode. E atenção, ele não é um jogador mau, ele já está a carburar a um nível bastante alto. Sim, agora, sim, exatamente. O que eu acho que ele está a sofrer estamos a pôr os Suns num pedestal que o próprio DeAndre Ayton ainda não consegue igualar, percebes? Estamos a falar de uma equipa que é candidata a ir às finais e depois o Ayton ainda está numa progressão em que ainda não é. Ele, como jogador, ainda não é um jogador que consiga levar uma equipa às finais sendo no posto titular. Eu acho que temos que mudar as expectativas e temos que dar espaço ao Ayton para crescer. Se as coisas continuarem a evoluir desta forma, o Chris Paul já não vai para novo, é verdade, mas todo o resto da equipa, eu acho que os Suns têm aqui um futuro risonho e já este ano podem dar aqui uma cartada muito importante. Mas de qualquer das formas, eu acho que o Ayton é um misto dos dois, pá, é do género. Os jogadores que ele tem à volta, e já vamos falar, por exemplo, na situação do Utah Jazz e o Rudy Gobert, que aquilo é uma casa a arder, mas o Ayton não é maximizado da melhor forma e o Ayton, em certas ocasiões, tenta fazer coisas que ele não está trabalhado para fazer. E depois isso, o bolo todo junto. Dá nesta incerteza, será que ele vale um max contract, será que não vale? Então, mas se não dermos ele, vamos dar a quem? Pronto, mas é um pau aqui de dois bicos, eu sinceramente acho que é uma mistura das duas coisas, não acho que seja só uma ou só outra. Muito bem, agora olhando aqui para a outra série dos Dallas Mavericks, que venceram em 6 jogos por 4-2 os Utah Jazz, podiam ter vencido inclusive por menos, perderam um jogo no primeiro regresso do Luka
por muito pouquinho. Na altura o Dwight Powell a falhar 2 lances livres e permitiu a recuperação. Na altura, o único passe no jogo de Donovan Mitchell para Rudy Gobert para darem a volta ao jogo. E pronto, mas venceram 4-2, em que na metade da série não tinham o Luka e conseguiram vencer 2 jogos. Perderam no jogo de regresso do Luka por uma nesga, e depois nos 2 jogos seguintes o Luka fechou a série muito fácil, sem grande contestação. Os Dallas Mavericks nos 2 últimos jogos venceram facilmente este Utah Jazz. Como é que viste estes Dallas? Recordar que os Dallas são a equipa em melhor forma do Oeste quando acabou a época regular. Nós tínhamos uns Celtics que acabaram a época regular em muito boa forma no lado do Oeste, mas do lado do Oeste tivemos os Dallas Mavericks que também, a determinada altura, nem ao play-in estavam ali mais ou menos onde estavam os Lakers, e acabam a época em 4º lugar, a apenas um jogo dos Golden State Warriors, com um recorde de 8-2 nos últimos 10 jogos. Uma equipa que, sem a estrela, consegue ter vantagem numa série contra os Utah Jazz, que eram 5º classificados, apesar de toda a instabilidade na equipa, não é? Continua a ser uma equipa forte, uma equipa de playoff, e sem a estrela conseguiram estar na frente, não era sobreviverem, que era isso que se pedia, era tentar manter ali, ganhar um jogo, ganharam 2, foi incrível. E pronto, e depois foi Luka, não é? Logo depois de vir de lesão, conseguiu suplantar os Jazz. Que achaste estes Dallas, que estão em excelente forma, sem Luka e com Luka ainda mais? E qual é que é o futuro do Jazz? É assim, eu vou transcrever aqui uma mini discussão que tive com o único adepto dos Utah Jazz em Portugal que eu conheço. Deve ser ele e mais um ou outro, não é? Porque ninguém é adepto dos Utah Jazz para aí. Mas em que ele dizia que iam ganhar e que iam ganhar e que iam ganhar. Eu só lhe disse assim, pá, olha, eu digo-te uma coisa: se vocês ganharem os Dallas com a vossa situação atual, eu dou-te 100 euros. Disse-lhe assim, porque como é que eu não sei. Já vamos falar dos Bulls, que os Bulls são outros 500, mas os fãs de Utah Jazz conseguem ser mais delusional que os fãs dos Bulls. Como é que é possível uma equipa que aquilo, nota-se claramente, aquilo é uma casa a arder. Há ali claramente, o balneário tem ali claramente um problema grave, e as pessoas parecem que não querem falar do elefante na sala, que é a relação Rudy Gobert e o resto da equipa. Especialmente Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Aqueles 2 jogadores, mesmo nota-se na linguagem corporal. Se tu vês um jogo dos Utah Jazz, nota-se claramente que aqueles 2 jogadores não se suportam um ao outro. Não se suportam, é bizarro. Como é que uma equipa assim vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar nada. Está bem, ele fez um passo ao outro para o Rudy Gobert, é verdade. Sim, fez, mas ele tem que fazer 10 ou 15 passos daqueles por jogo. Fazer 1 ou 2 não vai dar em nada, e foi o que se viu. Ainda ganharam 2 jogos, mais por demérito da equipa de Dallas do que propriamente demérito da equipa deles, porque eles ganharam sem saber ler nem escrever. É uma coisa bizarra. Não. Aquela equipa não estava talhada para ganhar deste ano. E respondendo à tua pergunta final, como é que eu vejo o futuro destes Utah Jazz? Um dos 2 sai, e eu, se tivesse que apostar, era Rudy Gobert. Rudy Gobert agora na off-season, Dallas bate à porta, liga, olha, então como é que é? O que é que queres pelo Rudy Gobert? Ou Dallas ou outra equipa que precisa de um poste assim dominante que não tenha, e rifam. Pronto, não há muito a dizer, porque aquela equipa como está, já o ano passado foi o que foi, já há 2 anos foi o que foi. Era uma equipa que, se tu te lembras, era uma equipa muito boa de época regular, muito boa de época regular, faziam ali bons resultados. Agora não tenho aqui as classificações da Conferência Oeste dos últimos 3 anos. 50 vitórias para cima, 50 vitórias sim, para mas cima, era uma sempre. equipa que na época regular era muito consistente, chegavam aos playoffs, iam por ali abaixo e perdiam ali 4-2 logo na primeira ronda, iam para Cancún logo mais cedo e iam para o ano a mais. E estamos aqui um bocado, mesmo que o balneário tivesse bom, que já não está há muito tempo e nota-se, dá-me aqui uma vibe de Portland Trail Blazers. Ou seja, isto é uma equipa que está ali presa naquela mediocridade que não passa daquilo. Ou seja, é uma equipa boa, uma equipa que tem talento, tem grandes jogadores, mas é uma equipa que não tem equipa para passar ali da primeira, segunda ronda. Nunca vai chegar às finais da NBA com aquele roster, não vai. E os fãs de Utah Jazz que achavam que iam, peço desculpa, mas é isto, temos que ver as coisas de forma pragmática. E eu acho que aquela equipa de Utah Jazz nunca na vida, até podiam estar a jogar a 100%, não têm qualidade para bater nas outras equipas que são candidatas a... peço desculpa, mas é o que é. E tanto está à vista que já nos últimos 3 anos, como os Raptors aqui há uns anos, como estamos a falar, não dá. E o que vai acontecer é Rudy Gobert vai ser trocado, deixa ver pelo quê. Porque lá está, e acho que os Utah Jazz a fazerem uma troca vão querer ficar melhores ou iguais, pelo menos,
porque só melhorando ali o aspecto balneário, as coisas depois à volta haverão de começar a trabalhar noutro sentido, de carburar noutro sentido, mas esta equipa não estava à espera. Foi um resultado expectável, aliás. Até ganharam 2 jogos, não estava à espera que eles ganhassem 2 jogos. E eu acho que pelo ambiente pesado que já se vivia na equipa, eu estava à espera de ser um 4-0, porque a equipa entrou nos playoffs, tem grande motivação para ganhar jogos, porque aquilo claramente já estavam a pensar mais nas férias e no facto de haver trocas e aquele gajo sair de lá, do que propriamente ganhar algum tipo de jogo. Pá, e é uma pena, porque eu gosto muito do treinador dos Utah Jazz. O Quinn Snyder é um grande treinador. Tem bons jogadores, só que pá, não sei o que é que se passou ali, que são problemas internos, já desde aquela situação do Covid, que as coisas não têm estado bem na equipa de Utah, e pronto, e é um culminar, um fim de uma fase. Vamos ver agora na próxima fase como é que esta equipa carbora. Tem tudo para ter um futuro pelo menos ao mesmo nível, ou seja, para o ano estarem neste tipo de equipas que chegam à primeira, segunda ronda e não dá para mais. Mas se eles querem chegar ao próximo nível, têm que fazer ali alterações, e vamos ver se ficam só pelo Rudy Gobert, porque se calhar até mudam ali mais alguma coisa. Pronto, é a minha opinião esta, em relação a esta série. Eu tenho uma opinião muito mais drástica quanto aos Utah Jazz. Para mim, o grande problema dos Utah Jazz é terem um Donovan Mitchell que pensa que está ao nível dos melhores guards da NBA. Donovan Mitchell não é o Luka, Donovan Mitchell não é o Trey, não é o Kyrie, não é o Steph, nem pouco mais ou menos. O Donovan Mitchell está mais perto do nível de um D'Angelo Russell do que está do nível de um Luka Doncic. Mas muito mais perto. Donovan Mitchell teve uma grande época de rookie. Relembro na altura que tinha ido para Utah Jazz depois da saída de Gordon Hayward, que saiu para os Celtics, assinou na off-season pelos Celtics, e depois teve aquela lesão logo no início da época regular. Donovan Mitchell não começou como titular sequer na equipa. Ao fim do mês já estava a titular. Esteve ali, se calhar, a maior luta por um Rookie of the Year na altura contra o Ben Simmons. Houve grande polémica porque o Ben Simmons era rookie, porque não tinha jogado. Sim, mas era as regras, não é? Porque ele nunca tinha jogado, era o primeiro ano a jogar, não é? Ele não era elegível no ano anterior, também o primeiro ano elegível era aquele, como tínhamos, e antigamente já tivemos isso também. O Blake Griffin foi Rookie of the Year no segundo ano da NBA, por exemplo, também mais um caso. Acho que o Kyrie também, acho que salvo erro, também lhe aconteceu uma coisa assim. Outros jogadores também tiveram situações semelhantes. Mas eu olho para estes Jazz e eu vejo como o Donovan Mitchell joga, a forma como ele tenta, não é tentar ser o líder, é tipo, olha, eu é que mando aqui nisto. É muito simples, tipo, ele não é melhor que o Gobert. E eu, se tiver que fazer, ou seja, um é guard, outro é center, mas eu, se tivesse que escolher, olha, se agora dessemos, vamos falar dos Bulls a seguir, e se me desses que escolher um jogador dos Jazz para pôr nos Bulls, eu escolhia em 10 hipóteses, escolhia 10 vezes o Gobert, mas sempre. Epá, eu quero lá saber se o Gobert marca 10 pontos por jogo. Eu quero é saber o que o Gobert me dá debaixo do cesto. Epá, que é o melhor center defensivamente da NBA. Agora, e já agora, vejo muita gente a dizer: o Gobert não sabe defender no perímetro. O Gobert, se tiver que defender o Curry, não consegue defender. Epá, então meta o Marcus Smart a defender o Embiid. Pois, exatamente, também não faz nada. Também não faz coisa, não é? O Embiid de costas, pôs este com o Marcos Smart nas costas, também é uma festa. Vai fazer o quê, não é? Tipo, obviamente que há jogadores que conseguem, pela sua estatura, rivalizar com os bigs e com os guards. Mas, por exemplo, vou partir aqui tipo o Michael Bridges, que é um small forward / shooting guard, que tem consegue defender o perímetro e consegue defender por dentro. Só que, se meteres o Michael Bridges contra o melhor guard, tipo contra o Stephen Curry, não vai ter a agilidade necessária para o Curry, e se o colocares contra o Embiid ou contra o Jokic, é chau Laura. Ou seja, é impossível. Não se pode pedir ao Gobert para, neste caso, guardar o Doncic, ou guardar o Brunson. Um gajo com 2,20 metros, né? Um gajo com 2,20 metros de altura, né? Que tem a agilidade de sei lá do quê. Michael Jordan foi o melhor defensor dos anos 90, não é? Ganhou múltiplas vezes o Defensive Player of the Year e não defendia o Patrick Ewing. Olha, o Michael Jordan não pode ser o defensor do ano, porque olha, ele quando é contra o Patrick Ewing não é ele que defende, é o Dennis Rodman e o Scottie Pippen, ou o Luke Longley ou caraças. Exatamente. É assim, nós não podemos agora pensar, para seres defensor do ano tens de defender 1-5, tens de defender tão bem o Curry como defendes o Embiid. Esses standards aquela equipa, sim. Eu lá está. Não faz sentido.
Mas é que o problema, e é por isso é que eu acho que é o Gobert que vai ser trocado, porque o problema é que eu acho que o Gobert é que está ali a mais no sentido de linguagem corporal dos jogadores. Parece que o Gobert é que está ali à parte, percebes? A equipa Não não, é gosta de Gobert. Depois do Covid-19, depois do que aconteceu, daquela situação do ele é que ficou, microfone, exatamente, e ele- portanto, eu não a acho que vai equipa ser o ficou Donovan Mitchell a ser ressentida com trocado por ele. isso. A equipa ficou ressentida com ele e pá, e houve ali um bloqueio. Pá, e houve ali tantos. Pá, o Gobert é AVEC, não é americano. Pá, há sempre um jogador internacional. Pá, tem sempre mais exigência, é verdade. Não há cá tretas, porque atualmente a liga é liderada por jogadores internacionais fora dos Estados Unidos. Vemos o Luka, vemos o Embiid, vemos o Giannis, vemos o Jokic, são os melhores jogadores da NBA atualmente. E pá, o Gobert tem o mesmo standard, é verdade. E se o Gobert não funciona, pá, o resto do balneário é tudo americano, tirando o Bogdanovic. Essa é a realidade, não é? Por isso há sempre uma. Pá, tu olhas para o balneário do Jazz, que neste caso, pá, vais ver os jogadores. Pá, o Jordan Clarkson, Eric Pascal, Rudy Gay, Mike Conley, pá, são tudo americanos. Ou seja, tipo, se houver ali um atrito entre os jogadores, entre estrelas, eles muito mais facilmente se põem do lado do Donovan Mitchell do que se põem do lado do Gobert. É facto, não é? Porque isto, pá, atenção, não é estou a dizer que é xenofobia nem nada disso. Estou a dizer é que, pá, naturalmente, o Gobert ali está numa ilha. Simplesmente, não é? Sim, exatamente. Em termos esportivos, eu concordo contigo que eu acho que o Gobert é um jogador muito mais a nível do que consegue dar à equipa, especialmente com este ego todo, entre aspas, da equipa do Donovan Mitchell em relação à equipa dos Jazz. Eu acho que o Gobert é um jogador que dá muito mais à equipa do que o Donovan Mitchell. Agora há muitos presenças na paint como o Gobert, não há assim tantas quanto isso na NBA. Portanto, pergunto isto, por exemplo, achas, por exemplo, concordas comigo? O Gobert é capaz de fazer parte de um contender como segunda figura da equipa, o Donovan Mitchell apenas como terceira. sim, o Donovan Mitchell com aquele coisa não consegue levar uma equipa ao título a ser um primary option. Nunca na vida. Não podemos estar aqui a mentir-nos um ao outro. Não consegue porque lá ele tem aquela coisa de vedeta, aquela mentalidade que estavas a falar há pouco. E não é assim. Pode ser que ele com os anos cresça e ultrapasse isso, mas isso são outros 500 que logo vemos no futuro. Para já não é capaz. Vê o Oeste, eu vou-te dizer assim, vou-te dizer guarda a guarda das equipas do Oeste. Eu quero que me digas se o Donovan Mitchell é melhor ou pior. Ok? Então, Phoenix Suns, Chris Paul. Eu prefiro ter o Chris Paul. Pronto, tá. Então, Chris Paul, Devin Booker. Também prefiro o Devin Booker. Ja Morant. Neste momento também o Ja Morant. Steph Curry. Isso aí nem Luka vale a pena. Doncic. Luka Doncic. Ui, olha outro que também. Não, deixa. Jamal Murray. Por aí, não vale a Jamal pena. Murray. O Jamal Murray também. O Jamal Murray também é um jogador incrível. Anthony Edwards. Não, mas estás a ver onde é que a gente Anthony, já vai. olha, já vou. Agora, ou seja, pronto, agora estou a chegar aos Pelicans. Pronto, vou dizer o Alvarado. Vou dizer dos Clippers o Reggie Jackson. E do Santo António Spurs o DeJounte Murray. E eu até prefiro o DeJounte Murray, que o tipo de jogador que é, que defensivamente é um craque. Exatamente. Por isso, opá, se calhar pronto. Neste momento ponho literalmente o Donovan Mitchell ao nível do CJ McCollum dos Pelicans, ao nível do Reggie Jackson dos Clippers, ao nível do Russell Westbrook dos Lakers, do De'Aaron Fox dos Kings. Pá, são jogadores bons, pá, mas muito longe de serem líderes de uma equipa candidata ao título. Sem dúvida. Não acho que. Vamos ver agora neste verão o que é que a off-season nos traz, mas de certeza absoluta, se tivesse que apostar dinheiro, 500 euros aqui em cima da mesa, vai haver mudanças nos Jazz. Sim. Vamos ver se é as que estamos à espera. Vamos ver se estamos à espera. Onde é que achas que o Gobert tem mercado? Lembrar que o Gobert tem um max contract, por isso não é apenas uma equipa querer, é uma equipa poder trocar com um jogador que tenha um contrato pelo menos similar, ou dois jogadores que juntos façam contratos similares, não é? Fazendo, ou pode ser sempre uma three-team trade, não é? Por isso isto é sempre algo que possível de manobrar na NBA. Ainda por cima o salary cap vai subir ligeiramente agora na próxima season. Não muito, mas ajuda sempre. Mas quem é que vias? Vou-te lançar um nome muito, muito básico, não é? Os Bulls, por exemplo. Vias Vucevic por Gobert? A nível de 7 dias por semana durante 52 semanas, quer dizer, não o Gobert, o Vucevic
o que dá mais ofensivamente, que é tiro exterior, não compensa o que depois falta em relação ao Rudy Gobert. Eu trocava na hora. Mas achas que os Jazz faziam essa troca? Ou achas que os Jazz querem mais do que o Um por Vucevic? outro nunca na vida. Um por outro nunca na vida. Tem que haver mais qualquer coisa de compensação. Agora não sei. Eu acho que a nível de equipas onde ele calhava bem, se houvesse interesse por parte da equipa dos Jazz, vês Dallas, vês Toronto, vês, por Mas quem é exemplo, que os Dallas até. podem Imagina. dar? O grande problema é que a Dallas pode dar. É o Tim Hardaway Pois, Jr. É que a grande pois questão é é essa. que. Imagina, eu até vejo uns Golden State. Imagina, Golden State, o Rudy Gobert em Golden State. Se quisessem, se houvesse vontade dos dois lados, Mas era que ia trocar o Andrew Wiggins e o Kuminga. tinha que ser um Andrew Wiggins. Tinha que ser um Andrew Wiggins. Andrew Wiggins e um rookie ou outro. Mas depois imagina aquele line-up que. Eu estava a dizer Curry, agora. com o Jordan Poole, Klay sim. Thompson, Draymond Green e Rudy Gobert. Imagina estes 5. Cuidado. Era um 5 interessante para bater alguém. Sim, Era um 5 muito interessante. Mas pronto, é por aí. Tem que ser equipas que não tenham um center que seja uma referência. E nesse sentido, vais a todas as equipas que não tenham e vês quais são aquelas que têm cap space para o ano. Eu estou-me a rir porque eu estou aqui a olhar para a Conferência Oeste e eu estou-me a ver os Kings a ir atrás do. Aí, bem, olha. Já começas. Não, esquece isso. Não des ideias. Ele está a brincar, malta dos Kings. Deixem lá isso. Ele está a brincar, ele está só a brincar. Jogar 4 centers, 4 bigs. 4 bigs e o De'Aaron Fox. Ou o Davion Mitchell. Davion Mitchell e 4 bigs. Como ele já tem o Sabo. Não, mas imagina, um pôs ressaltos ofensivos, outro pôs ressaltos defensivos. Estás a ver? Eles têm, para não se cansarem, metem um line-up com o Sabonis a 4 e o Gobert a 5. E estão ali a brincar os dois. Sabonis a 3, Richard Holmes a 4, Gobert a 5. Em vez de ser small ball, eles fazem big ball. É só gajos grandes. E o ataque deles é bola. O ataque deles é costas para o sexto, post-up até. Exatamente. O Sabonis e depois o Richard Holmes e o Rudy Gobert. Ai meu Deus, era muito mal. Pick and roll entre o Sabonis e o Gobert. É o ataque dos Kings assim. Muito bem. Agora estou passando agora aos Dallas. Onde é que estes Dallas podem chegar? Uma equipa que vence 2 jogos sem Luka, depois fecha a série muito facilmente, podia ter fechado até em 4-1 com Luka de volta com limitação de minutos. Brunson a grande nível, ele é free agent esta off-season, e vai receber um grande contrato por parte dos grandes, mas pronto, se calhar ali 15 milhões, pelo menos, aí mais do que merecido. Um campeão por Villanueva, não esquecer disso, um jogador que foi escolha no final, na segunda ronda, inclusive, no início da segunda ronda, por parte dos Mavericks, um jogador que era líder da melhor equipa no college e agora está-se a mostrar que ser se calhar um freshman que faz umas fancy things não é o melhor no college, mas sim encontrar os jogadores que são líderes e que podem ao mais alto nível liderar e comandar uma equipa na NBA. E o Brunson é um sinónimo disso. Está a fazer uma off-season espetacular, fez uma grande regular season e na ausência do Luka foi a estrela maior da série, ofuscando Donovan Mitchell do outro lado, por exemplo. Onde é que achas que estes Dallas Mavericks podem chegar? Que acabaram a época, como eu disse há bocado, em grande forma. Mas agora a perspectiva para o jogo com os Suns. Eu acho que lá está, voltando à conversa com os Suns, é mais naquele sentido em que os Suns vêm para jogar à bola ou vêm para brincar às casinhas? Como jogaram contra os Pelicans. Se vierem para brincar às casinhas, eu vejo a equipa de Dallas a carburar da forma que tem estado a levar a série de vencida. Cuidado, porque Dallas não é uma equipa que não está. O Dallas está a jogar muito bem, mesmo sem Luka, jogam muito bem. Aquele Jalen Brunson dá gosto de ver jogar. Mas lá está, e do outro lado tem os Suns. Eu não consigo dizer que Dallas consigam ganhar os Suns, porque os Suns, se jogarem o que a gente sabe que eles conseguem jogar, fica muito complicado. Fica mesmo muito complicado. Eu, a dizer, em condições normais, eu digo que é um 4-2 para Phoenix. 4-2 Phoenix e está fechado. Agora vou dar a minha opinião para ficar aqui escrita. Já disse outras pessoas aqui durante a semana, mas para mim os Dallas Mavericks vão ser a equipa a sair do Oeste para as finais da NBA desta época. Olha que isso é um take controvérsia. Isso é um take controvérsia. Mas percebo o que é que percebo porque é que diz isso. A forma dos Dallas Mavericks, a união do grupo, em que Jason Kidd, apesar de todos os seus problemas extra-campo, é um treinador que potenciou Giannis, não esquecer isso, que foi Jason Kidd
que conseguiu potenciar o Giannis no jogador que nós hoje conhecemos e que conseguiu criar o grupo unido que nós hoje vemos em Milwaukee. E está a fazê-lo em Dallas, uma equipa muito unida, uma equipa que ainda tem ausente o Tim Hardaway Jr., que teve uma equipa que tem a estrela da equipa, independentemente de ser contra o Jazz, é uma equipa que acabaram em sexto e quinto na regular season. Continua a ser uma equipa de playoff que, lá está, uma equipa de playoff é uma equipa com qualidade. Uma equipa que não tem o seu líder e consegue ganhar 2 jogos em 3 é de uma força coletiva imensa mesmo. O Jason Kidd pode não ser o melhor treinador taticamente, mas em termos de união de grupo já tinha feito em Milwaukee e agora outra vez está a conseguir fazê-lo em Dallas. Por isso, e há outro fator que é dos Phoenix Suns, o fator Phoenix Suns versus Luka. Luka Doncic podia e foi muitas vezes cogitado para ser a first pick dos Phoenix Suns. E ao fim destes anos todos continuamos a dizer, quer Suns, quer Kings, foram 2 equipas que hoje estivessem Luka Doncic, eram equipas completamente diferentes. Se nós hoje olhamos para uns Suns que chegaram à final da NBA, o ano passado os Suns com o Luka Doncic, com Chris Paul e com Devin Booker, limpavam a NBA, mas muito fácil os 3 juntos. Muito fácil, pá. Era só pôr lá um big tipo Javel McGee para ganhar ressaltos, não era preciso mais. Era preciso mais, sem dúvida. Não era preciso mais. Eu não vou, Alexandre, eu não vou tanto, nem se tanto o Luka tiver 100%, tentar... que vem de lesão, atenção, isto depende sempre, não é? Porque o Luka é um fator importante, essa questão da saúde do Luka, mas parecemos estar bem nesses últimos 2 jogos. Não sei, é um hot take, não acho que seja assim tão hot take quanto isso. Acho que na NBA a força da superstar é mais importante. Acho que se calhar 80% dos casos ganha a equipa que tem a melhor superstar. E pode ser um bocado polémico, mas para mim o Luka é um superstar de maior qualidade do que quer Devin Booker, quer Chris Paul, porque são 2 grandes jogadores diferentes do Luka. Mas o Luka Doncic, eu acho que esta época é a off-season à Kawhi do Luka, ou seja, aquela off-season em que o Luka mostra ser o melhor jogador ou dos melhores jogadores da NBA e depois vai lançado para ganhar o MVP na época a seguir. Para mim é a minha hot take. Eu não concordo. Eu percebo onde é que tu queres chegar, mas eu não concordo. Porquê? Porque não te esqueças que eles apanharam uma equipa do Utah Jazz que era uma casa a arder, percebes? Se eles tivessem apanhado uma equipa como deve ser do Utah Jazz e tivessem ganho da forma que ganharam, concordo contigo. Mas ainda é ver para crer, percebes? Ainda estou um bocado de pé atrás, porque agora sim é que eles vão apanhar uma equipa que à partida não tem problema nenhum, a não ser de mérito próprio pelo lado de perderem jogos, percebes? É nesse sentido é que eu não concordo contigo. Mas agora pergunto-te uma coisa. Então reputo, Utah Jazz e Pelicans. Este Utah Jazz contra estes Pelicans. Pois é. E tu agora respondes-me bem, do género. Os Suns também não estão a jogar bem, percebes? É que eu estou a falar naquela estão... hipótese de que... Eu estou a falar naquela hipótese de que os Suns vêm para jogar à bola, porque se os Suns vêm para brincar, então eu acho que os Dallas também conseguem limpar muito facilmente esta equipa dos Suns, porque os Suns não jogaram... Vai ser complicado, eu acho que isto vai ser uma série para ir a 6-7, independentemente da equipa que passar. Mas eu, na minha opinião, se a equipa continuar coesa, como o Dallas está, e tem demonstrado na segunda metade da temporada, e como demonstrou na ausência de Luka, que foi gritante, não é? Uma equipa que estava com aspirações, o último jogo da regular season, perde Luka durante umas semanas, primeiros 3 jogos, e está a vencer de Jazz, apesar de Jazz ser uma casa a arder, não tinha o melhor jogador, isso continua a ser algo incrível. E inclusive jogando fora, não é? Jogando fora sem Luka num dos jogos. Agora, a grande questão que temos que ver é que se o Luka tiver, se a equipa continuar coesa e se o Luka tiver ao nível de playoffs, como esteve contra Clippers, como esteve contra Lakers, a juntar, ou seja, Luka clutch, Luka líder com equipa coesa, os Suns têm que dar um step up muito grande ao jogo também, não é? Isto é muito X, não é? Matchup também contam. O Luka vai ser marcado a série toda por Jay Crowder e Michael Bridges. Vai ser uma série complicada para ele. Vejo se calhar dificuldades na equipa dos Suns, se calhar ao ter que... Porque eu não confio muito no CP3 e no Devin Booker defensivamente. E se o Brunson continuar a forma que está,
o Michael Bridges só pode marcar ou o Brunson ou o Luka. Veremos como é que vai ser esse matchup. Obviamente, acho que o Ayton pode ser muito importante na série para os Suns, mas é o que eu disse há bocado, acho que o Ayton é super aproveitado, porque contra Dwight Powell, o Ayton tem mais capacidade para dominar o Dwight Powell. Mas lá está, veremos como é que vai ser. Acho que há ali jogadores nos Dallas Mavericks que são muito subvalorizados, falando do Donnie Finney-Smith, falando do Maxi Kleber, que são jogadores que são muito importantes defensivamente e que são bons lançadores de fora. E lá está, ali naquela rotação a 7 jogadores, é uma equipa forte, a equipa dos Dallas, mesmo sem o Hardaway Jr. Agora com o Dinwiddie, que também ajuda e muito. Lá está, são 3 bons guards, tem um superstar, o Brunson, que está em grande forma, e um Dinwiddie que tem sempre os jogos que decide, não é? Um jogador bom com bola, Interessantes, muito interessantes, sim senhor. Por isso é um bom trio, tem bons defensores, Donnie Finney-Smith, Maxi Kleber. Nos rebounds, acho que será o center é a pior posição dos Dallas, e por isso é que eu digo que o Ayton se calhar seria a chave para os Suns. Mas lá está o que eu digo, os Suns, como não jogam muito para o Ayton, acho que era ali a chave, e eu acho que vão continuar a passar o jogo demasiado por Devin Booker e por CP3, que são grandes jogadores, mas se o jogo for bases contra bases, estão a dar uma oportunidade ao Luka. Exato. Vamos ver, mas é uma série que vai ser. Olha, digo-te uma coisa: destas próximas 4 séries, com exceção ali de agora da que já está a decorrer, que é Milwaukee e Boston, acho que é a série mais interessante de acompanhar. Vai ser essa, porque do outro lado, Miami e Filadélfia sem Embiid, não acredito que seja um jogo muito interessante de acompanhar. E do outro lado, Golden State Memphis, se Memphis continuar a jogar daquela forma, também não acho que seja uma série que vá a 7 jogos. Já esta e a outra que a gente ainda há de falar agora a seguir são séries muito interessantes para acompanhar, sem dúvida. Muito bem, agora fazendo a ponta aqui para o Oeste, olhando aqui para a série, começando pelos Miami Heat, que foram a equipa mais dominadora do Oeste nestes playoffs, e também são os líderes da conferência, apesar de não terem chamado muita atenção durante a regular season, mas foram sempre uma equipa muito capaz e consolidaram facilmente como líderes da conferência. Ganharam 4-1 contra a Atlanta Hawks, literalmente mataram as possibilidades dos Hawks na forma como defenderam Trae Young. Tenho na cabeça uma posse de bola em que o PJ Tucker defende a campo inteiro o Trae Young, há troca no pick and roll, Adebayo começa a defender Trae Young, depois outra troca é Jimmy Butler e o Trae Young mandou um bujar lá para cima e um brick. Mas o que é que se pode fazer quando uma equipa atira para cima de ti um PJ Tucker, depois um Bam, depois um Jimmy Butler? Não há nada a fazer, não há nada a fazer. E agora, eu acho que esta série finalmente mostrou-nos as debilidades que o Trae Young tem. Sim. Quando as equipas jogam a sério e quando não há muito a dizer. Não, é daquelas coisas que esta série não teve história absolutamente nenhuma, pá. Sim, acho que ninguém estava à espera que. Eu até achava que ia ser um 4-0. Ainda conseguiram ganhar um joguito. Olha, o Trae lá fez um jogo mais ou menos decente e lá conseguiram ganhar. Ganharam um jogo e os Miami Heat fizeram 4-1 com o Jimmy Butler e com o Kyle Lowry a descansar, com o Victor Oladipo a liderar os Heat. O Oladipo, no jogo 5, liderou a equipa dos Heat. Ou seja, um jogador que teve 1 ano e meio ausente do mais alto nível da NBA, não é? Que esta época fez para aí 9 jogos ou 10 jogos da época regular. A rotação dos Heat é muito forte. É muito forte. Olha os guards. É uma equipa que é incrível mesmo. Eu acho que os Miami Heat são uma equipa muito underrated. A gente estamos a olhar os Boston e os Milwaukee, mas os Miami, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que com o Embiid, eu acho que era para Miami. O Embiid é Miami. Sem Embiid, e digo-te, é para Miami, com o Doc Rivers, a treinador, com a casa a arder, que aquilo já se está a tornar, que ele já está a pensar nas desculpas que vai dar mais propriamente do que ganhar jogos. É outro 4-1 ou 4-0 até, porque eu não estou a ver a equipa de Filadélfia. Um grande jogo e só se o Harden está ali, lá está. Se o Harden voltar ao vintage Harden que nós conhecemos, mete 50-10-10. Não, sim, mas é para ganhar um jogo. Sim. Muito mais que isso.
Mas tu Mas vais lá para está, aqui- ganham um jogo, mas vão para Cancún também e não há muito a dizer. É Miami Heat e esta série contra os Sim. Atlanta Hawks, lá está. O Trae Young não é jogador para carregar uma equipa aos playoffs. O Trae Young é um grande jogador, mas o ano passado nos playoffs tentaram colocar o Trae Young no patamar do Luka e outros assim. Mas se Sim, formos a ver, meteram num pedestal demasiado alto para aquilo que ele realmente é, na Trae minha Young opinião. eliminou os Knicks. E este ano vimos qual é que é o valor dos Knicks, não é? E vais ver quem é que eram os guards dos Knicks. Tipo, em que o melhor guard dos Knicks era o Derrick Rose, por exemplo, não é? Nessa série foi o Derrick Rose e com o Julius Randle a lançar para aí 20% de campo. E depois tivemos os Sixers a darem de choke, não é? Com a casa a arder do Ben Simmons contra Joel Embiid, não sei quem sei que mais, o Tobias Harris, não sei quem sei que mais, ou seja, casa a arder. E depois chegaram à final de conferência e não tiveram hipótese nenhuma contra os Bucks. Por isso, fizeram um grande playoff ano passado, mas este ano, na época regular, voltaram à realidade, tiveram algumas ausências de peso, são uma equipa jovem de futuro, bons jogadores lá na equipa de Atlanta, mas continua a ser uma equipa que está longe do nível dos Miami. Olhando aqui para os guards, assim muito rápido, joga Kyle Lowry e joga Jimmy Butler. No banco há Victor Oladipo, há Tyler Hero, Sixth Man of the Year, Max Strauss, há Duncan Robinson, há Gabe Vincent, depois na frente há Marquise Morris, É uma equipa muito completa, muito completa mesmo. Há o Udonis Haslam, que já dá sempre aqueles 30 segundos para ser excluído. O gajo joga 30 segundos para a temporada e tem uma falta técnica. Não, mas a equipa de Miami é muito, muito, muito interessante e não acredito que... não me admirava nada de longe que fosse a equipa a sair do Oeste, porque... Acho que são os Bucks que têm hipótese contra os Miami, na minha opinião. Vamos lá falar mais à frente, mas acho que até, imagina, eu acho que os Celtics contra os Miami seria defesa contra defesa, certo? E eu aí dou vantagem aos Heat. Vamos ver. Vai ser olha, essa sim vai ser uma série muito interessante de acompanhar, se acontecer, né? Vamos ver também como é que corre entre Boston e Milwaukee. Exatamente. Mas muita atenção porque a equipa do Heat é muito underrated. Eu acho que a equipa do Heat é muito underrated. A malta ainda dorme muito em relação a esta equipa dos Miami. Eles não vêm para brincar. Não vêm para brincar este ano. Há aquela cena da Disney, né? Dos playoffs da Disney. E porque depois ano passado levaram 4-0 dos Bucks. Porque eu acho, lá está, acho que a kryptonite dos Heat chama-se Giannis. Acho que os Miami Heat estão para os Giannis como os Celtics estavam para o LeBron. Ou seja, o LeBron primeiro teve muita dificuldade em passar pelos Celtics. Quando passa a primeira vez é atropelamento e fuga. Sim, não há muito a dizer. Eu acho que e vamos falar agora a seguir. Eu acho sinceramente que Miami passa a Filadélfia com facilidade. E Filadélfia é uma equipa que já sem Joel Embiid, eu não sei como é que o Doc Rivers, eu não percebo. É treinador de basquete. Eu não consigo perceber. Um treinador que não... Como é que é possível? Imagina, já o ano passado, mas pronto, eu já falo do Doc Rivers quando passarmos para Filadélfia. Se tiveres alguma coisa a acrescentar a esta série de Miami, faz a ponte, faz aí a ponte. Faça a ponte, então eu vou dar aqui um rant rápido. Como é que é possível? Como é que é possível o Doc Rivers continuar a treinar na NBA? Eu já o ano passado disse isto, e não fazemos o passo e corte, mas digo aqui também que é, já o ano passado aquela atitude de que não vou dizer aqui palavrões, mas em que ele vai para a conferência de imprensa e joga literalmente... Sim, a tirar os jogadores para baixo do os jogadores para baixo. Isso, então, mas ganham como equipa, perdem como equipa. Onde é que faz sentido tu ires para uma conferência de imprensa e dizer que o teu base não tem capacidade para levar uma equipa à vitória ou que não tem capacidade? Isso não se faz. Isso é um treinador de basquetebol. Um gajo com aquela experiência toda, com 20 anos de carreira de treinador, mas não sei quantos de jogador. Ele não foi já jogador. Na Liga PT, caraças. Nem o Monstro na Liga PT fazia uma coisa dessas. Alexandre, é que ele foi jogador durante anos todos. Eu gostava de saber se um treinador dele fosse para uma conferência de imprensa dizer que ele era uma valente porcaria e que não era capaz de levar uma equipa à vitória. Mas ele não tem noção. E lá está. E agora há 2 ou 3 dias deu uma conferência de imprensa em que
a acusar novamente os jogadores, ou seja, ele deu de choque em 2-3-1 mas na época de Orlando perdi porque a equipa não era nada de especial em comparação à equipa que a gente estava a jogar. Os meus jogadores não tinham qualidade nenhuma. Nos 3-1 de Boston também os jogadores deixaram-se dormir, e nos Clippers o Chris Paul jogou só com uma perna, a culpa também ou seja, ele não toma responsabilidade, os jogadores é que fazem tudo mal, ele está lá a comandar o barco, mas não tem culpa. Eu não percebo o Doc Rivers, Não, e é isto é que faz com que os Philadelphia, mesmo com o Joel Embiid, ponham os Miami Heat e vão levar 4-1 ou 4-2 e vão para casa mais cedo. E agora, se o Joel Embiid então é 4-0 e não tem pena nenhuma, porque o Doc despediram um coach que eu gostava muito, que era o Mike Brown que ele chamava, era Mike Brown, não, já não me lembro, peço desculpa se tiver a dizer o nome do homem mal, mas era um treinador que eu gostava muito, o antigo treinador dos 76ers, foi ir buscar um Doc Rivers depois de ter dado choque num 3-1. Eu não percebo esta escolha lá está, eu não sou general manager, eu não, lá está, eles saberão melhor que eu trabalhar naquele tipo de situação, mas tanto treinador por aí que é interessante, e vamos buscar o Doc Rivers. Eu não percebo, é bizarro. E lá está. Não consigo perceber. E esta equipa dos Philadelphia, está bem que ganhou 4-2, mas com este treinador e sem Joel Embiid, peço imensa desculpa. E viu-se contra a série de Toronto. Tu viste mesmo que eu estava a ganhar 3-0 e não ficou 3-3 porque não é? Porque. Não é? Mas olha, se eles não tivessem tido ilusionados, estava a faltar. O Rookie of the Year, agora falta-me o nome dele, estava com o nome debaixo da língua. O Rookie of the Year de Toronto. Ajuda-me aí. Scottie Barnes. Se o Scottie Barnes não se lesiona e se o Gary Trent Jr. está a 100%, os Sixers estamos aqui a falar. Não é isso. Se calhar estamos aqui a ter 100%. Outro tipo de conversa, e se calhar o Doc Rivers por onde não tinha já trabalho outra vez. Até outra equipa, até outro front office ter a genial ideia de ir buscá-lo, não sei. Mas é o melhor para os Sixers. Os Sixers têm a próxima época, é outra a seguir. Acabou. Tendo em conta o que é o Harden e tendo em conta o Embiid e as debilidades físicas do Embiid e o tipo de jogador que ele é, o Embiid daqui a 2 anos tem 30 anos, o Harden, pelo como se trata na off-season e como se trata fora do campo, também até que ponto daqui a 3 anos vai estar ao mais alto nível, não é? Há jogadores que envelhecem como o Vinho, como o LeBron, mas há outros que têm a pique, e a mim parece-me que o Harden, mais ano menos ano, cai a pique, e o Embiid, ano após ano, vai ter sempre maior debilidade física, principalmente quando passar dos 30 anos, não é? Daqui a 2 anos. Por isso, ou os Sixers passam para um bom treinador e têm as próximas 2 épocas para serem campeões, ou vão desperdiçar o prime da janela. Sim. Sem dúvida, não há muito a dizer. Em relação aos 76ers, é isto. Acho que é muito simples. Tem o Tyler Maxey, tem uma boa equipa, caraças, à volta do Embiid. Conseguirem buscar o Harden pelo Ben Simmons, acho que tipo, tem as peças. Se não conseguem agora, como será o mais expectável? Passar das meias finais de conferência sequer, com um jogador que é candidato a MVP, com um ex-MVP, com um grande roster à sua volta. É vergonhoso continuar com o Doc Rivers. Conta Toronto. Não era Mike Brown, já agora estou aqui a pesquisar. Não era Mike Brown, era Brett Brown. Eu sabia que era qualquer coisa Brown, mas disse Mike Brown é o assistente de Golden State. Para o senhor não ficar chateado. Quanto aos Toronto, parabéns aos Toronto pela recuperação. Acho que com Scottie Barnes e com Gary Trent a 100% tinham conseguido pelo menos levar esta série de 7 jogos. E acho que se esta série fosse a 7 jogos, os Sixers davam outro choque, sem qualquer dúvida. E depois aqui a questão é que os Toronto, o ano passado, sofreram, tanto no ano passado como há 2 épocas, de estarem não jogarem em Toronto, devido à questão da Covid-19, primeiro na Bubble, de jogarem em Orlando, e depois, ano passado, continuavam a jogar na Flórida, e isso teve um peso muito grande. Basta ver qualquer equipa que não joga em casa durante uma época toda, vai-se ressentir. Mas tem uma grande equipa: Siakam, Gary Trent, Scottie Barnes, Fred VanVleet, OG Anunoby, o Boucher. Tem uma equipa muito boa, jovem na sua maioria, a entrar no seu prime, uma equipa que pode fazer muito no futuro. Esteve muito perto de eliminar os Sixers, apesar das ausências que teve. Por isso estou muito ansioso para ver o futuro destes Toronto. Quanto à série Miami-Filadélfia, como nós dissemos, um 4-1 já seria. Os Miami perderem um jogo já seria. Sem Joel Embiid sequer. Sem Joel Embiid, não. É o chamado passeio no parque. Mas isto sou eu.
É passar a ferro. Agora passando ao outro lado, vamos deixar o mais interessante para o final. Boston Brooklyn Nets. Tivemos o 4-0 mais renhido da história. Concordas? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, mérito, atenção, mérito para a equipa de Boston que defendeu muito bem o Kevin Durant e o Kyrie. Mas lá está, em relação a esta série, eu vou dizer aqui duas coisas primeiro. Não se podia esperar muito dos Nets. O Kyrie jogou meia dúzia de jogos por causa da porcaria da vacina. Trocas a meio da época, o James Harden pelo Ben Simmons. Perdeu os jogos, não tem Ben época. Simmons volta, não sei para que é que voltou. Parece que olha, agora era para voltar o jogo. Eu acho que eles dá mais viram que não costas, valia a não pena. Eu apetece, acho que eles não. viram foi tipo, pá, se eles Não, ganham pois o é isso. jogo, ele voltava. Mas como pá, não vale a pena. Não vale a pena, pronto. Levamos 4, levamos 4-0 ou 4-1 e na próxima época logo pensamos. Acho que foi mais isso. Acho que foi uma boa gestão, na minha opinião. Acho que foi uma boa gestão. Acho que pronto, não valia a pena estar a queimar o Ben Simmons na série contra Boston, porque ia ser bué exigente e pá, por isso pá, começa para o ano, faz o training camp, off-season com a equipa e pá, e joga na regular season e pá, e pode-se habituar à vontade. Agora ia ser entregado aos lobos, literalmente, e contra a defesa de Boston, e podia ser bué exposed, e estávamos agora a falar que pá, tinham perdido 4-0 ou 4-1, não fazia, pá, o Ben Simmons não ia conseguir desviar Ainda muito a queimava série. um jogador, Queimava um não é? jogador, por isso eu Exatamente. acho que foi bem gerido. Olhando aqui para os game scores, o primeiro jogo foi 115-114 para Nets, buzzer beater dos Celtics. Segundo jogo 114-107. Terceiro 109-103. O quarto 116-112. A maior diferença foi de 7 pontos no segundo jogo. Tivemos uma diferença de 1 ponto no primeiro, de 6 pontos no terceiro e ainda de 6 pontos no quarto. Ou seja, sempre até o último minuto, até o último segundo, sempre ali tac-a-tac, malta. Ou seja, tiveram muito perto de roubar o primeiro jogo. Eu acho que mesmo que os Nets tivessem roubado aquele primeiro jogo que teve na mão deles, os Celtics ganhavam na mesma, mas pronto, e há 5 jogos, a 6 jogos. Acho que os Celtics ganharam por serem a melhor equipa e por estarem na máxima força, realmente quando voltou o Robert Williams. Mas sinceramente prevejo que uns Nets na próxima época, com Ben Simmons, com Kyrie Irving a fazer a época toda, com Seth Curry habituado já à equipa, com Joe Harris de volta, vejo esta equipa a ser 100% saudável, a ser a candidata no Oeste. Agora, veremos como é que está Ben Simmons, veremos como é que está a questão Kyrie Irving, com lesões, como é que, em termos de roleplay, em termos de estrelas, o plantel está lá. Acho que fizeram bem. Não era este ano que eu gostava que os Nets tivessem ido longe. Não foram, os Celtics ganharam com toda a justiça, mas acho que pouparam aí bem Ben Simmons para atacarem a próxima época, que é mais provável na próxima época terem sucesso do que agora jogar 2 jogos o Ben Simmons a frio, por assim dizer. Exatamente, é verdade, concordo plenamente. Não, e lá está, há muita. Esta época dos Nets, nós não podemos julgar a equipa dos Nets por esta época, porque foi uma época tão bizarra a nível lá está, o Kyrie Irving jogou meia dúzia de jogos. Troca importantíssima onde tu trocas um dos teus melhores jogadores por outro que nem sequer te calçou sequer. Portanto, não podemos. Esta época dos Nets é daquelas épocas que é para esquecer. Não podemos julgar porque. E mesmo assim fizeram um bom trabalho. Levaram um 4-0, mas é um 4-0 muito enganador que podia ser facilmente um 4-3 se continuasse assim, porque os jogos foram decididos tão na negra que. Não, é um 4-0 enganador. Acaba por ser a única série onde houve sweep, a chamada sweep, a vassourada, mas é um 4-0 enganador. E para o ano vamos ver o que é que esta equipa dos Nets vale, se haverá alguma troca que eu não acredito. Vamos ver como é que o Ben Simmons volta, se ele volta para lançar triplos ou se volta para ter aqueles bloqueios mentais dele. Ele e não a vai partir precisar daí para vamos lançar ver. triplos, porque se o Steve Nash ou o treinador que for inteligente, coloca o Ben Simmons a jogar a center. Pois. Em termos de clutch lineups, porque não precisa. O Ben Simmons não precisa lançar um triplo na carreira nos Nets. Não precisa. Já tem alguém que manda por ele, pois. Há Seth Curry, há Joe Harris, há Patty Mills. Literalmente, tens dos 3 melhores lançadores guards da liga em termos de catch and shoot. Joe Harris, Seth Curry e Patty Mills. Fora Kyrie e KD. Por isso, não precisa de lançar. Não precisa de lançar fora. Tem que fazer o que ele faz melhor, que é defender. ser um big que sabe levar a bola para a frente,
Pá, tipo, imaginam, tipo, eles literalmente podem fazer um pick and roll com o KD ou com o Kyrie, tipo, bem trabalhado, com os três no máxima força. Como é que tu defendes um pick and roll desses dois, não é, caraças? É complicado. É É bastante complicado. Vamos ver complicado. como é que voltam, mas pronto, Sim. em relação a essa série não há mais a Boston dizer. foi defensivamente é perfeito, coletivamente. No ataque, pá, falámos na altura daquele buzzer do Marcus Smart, pá, que a equipa coletivamente é muito forte e joga muito bem unida. Mas lá está, acho que como está a ser hoje, estamos a ver hoje, acho que quando enfrentam uma superstar no seu mais alto nível, fica complicado. Para quem não está a acompanhar, neste momento os Bucks vencem em Boston 20 por pontos. 94-81, faltam 4 minutos, 13 pontos, tudo pode acontecer, é verdade, mas neste momento temos um Giannis que está a lançar 55% de free throw, ok? Ou seja, está a lançar mal de free throw, mas tem 21 pontos, 12 ressaltos, 12 assistências, sem Chris Middleton. Sendo que Não, o e ainda tu 5 não inicial... viste, ou seja, ainda tu não viste o que ele acabou de fazer agora há 2 minutos. Quando tu vês o que ele acabou de fazer, até te passa. Sendo que no 5 inicial temos Jrue Holiday com Meu 21 Deus. pontos, Bobby Portis com 15, Brook Lopes com 6 pontos, Wesley Matthews com 5. Pá, E depois é uma temos equipa. Estes bugs estão muito bem oleados. É mas muito complicado bater estão a jogar estes à bugs. volta do Giannis. É uma equipa feita à volta de um jogador. Como os Cavs e como os Heat eram feitos à volta do LeBron, é isto. É sério, consigo fazer mesmo a comparação que o Giannis no Oeste, neste momento, a 100% saudável, pode ter um domínio semelhante ao que tinha o LeBron. De época após época, estamos lá batidos na final. Ou pelo menos lá batido na final de conferência. Mas lá está, E a resposta, se alguém duvidava da qualidade desta equipa dos Bucks, mesmo sem Middleton, estão a jogar em Boston, não estão a jogar em Milwaukee e estão quase a dar, agora já não, há bocado estavam a dar 20 pontos no final do terceiro período à equipa dos Boston em casa. 14 agora, E mesmo que o resultado seja mais aproximado no final do jogo, a equipa dos Boston em quase 44 minutos de jogo marcou 80 pontos. A equipa de Boston marcou 80 pontos. Portanto, estamos aqui a ver estes Bucks não são realmente brincadeira nenhuma. E lá está. Vamos ver. É uma série muito. Esta série entre Celtics e Bucks vai ser muito interessante. Mas claramente, eu dou clara vantagem. Eu acho que os Bucks ganham 4-2. Eu diria que é um 4-2. Acho que a série vai ser 6 jogos. E é 4-2 Bucks. E agora atenção a isto. Este jogo está neste momento 12 pontos para Milwaukee. Tudo pode acontecer no basquete, não é? Faltam 3 minutos e 42. Mas os Celtics têm 84 pontos e o Tatum está a lançar, já acertou 4 triplos, está a lançar 44%. O Al Horford tem 4 triplos. O Jaylen Brown tem 3. O 5 inicial dos Celtics tem 4 Tatum, 4 Horford, 3 o Jaylen Brown e 1 Marcus Smart. Muito rapidamente, em termos de contas, 4 e 4, 8, 11, 12 triplos. Só do 5. E depois ainda tem mais 6 do banco. Ou seja, apesar... Estão a lançar bem e de triplo, e mesmo assim os Bucks estão a conseguir defender os Celtics abaixo de 90 pontos neste momento a 3 minutos e tal do final do jogo. Que é incrível, não é? Incrível. Mas está, os Celtics são uma equipa muito bem aliada, que finalmente é uma equipa. Finalmente é aquela equipa que vimos no ano de rookie do Tatum, em que levaram os Cavs do LeBron a 7 jogos. Finalmente vimos essa equipa, na altura quando o Kyrie estava lesionado. O Tatum na altura fez um póster ao LeBron no ano de rookie. Jaylen Brown e Tatum, e também o IT a liderar a equipa dos Celtics. Lá está, finalmente são uma equipa. Acabou a maldição do IT, do que fizeram com o Isaiah Thomas. Pá, tem um grande futuro. O Tatum ainda é jovem, tal como a Marcus Smart, tal como o Jaylen Brown, tal como o Robert Williams, por isso tem muita progressão, tal como o Derrick White. Olhamos aqui para a equipa de Boston e o 5, acho que o Marcus Smart é o mais velho deles todos. E o Marcus Smart tem 28 anos, que na altura foi draftado em 2014, mas não era de primeiro ano. Lá está, mas ainda não é. Tem 7 anos na NBA ainda. O Al Horford, pronto, é o único que é experiente, mas tem Derrick White, tem Peyton Pritchard, pá, tem muita margem de progressão estes Celtics com o treinador, com o Udoka, é um grande treinador, por isso tem um grande futuro pela frente. Agora,
fazendo a ponte para o outro lado, temos do outro lado um dos melhores, se não o melhor jogador da NBA atualmente, que é o Eu acho que Giannis é o melhor. Antetokounmpo, É o Giannis. O Giannis é incrível. que foi 2 vezes MVP, este ano a andar a gás óleo, está nos 3 para o MVP, literalmente, andar a gás óleo, a perder jogos no final de propósito, e não é? Porque eles perderam jogos para não calhar com os Nets, perderam jogos de propósito, literalmente perderam. O último jogo eles fizeram de propósito para perder. Foi algo bem escandaloso, mano. Não sei como é que a NBA não teve Deram noção. ali a mão ao palmatório e vá à obra. Meu Deus. Pá, mas pá, olhando para a série dos Milwaukee com o Chicago, desiludiu-me muito Chicago. Não que eu esperasse que os Chicago eliminassem os Bucks, nunca esperaria isso, somente depois do final da época de Chicago. Mas a forma como o Chicago foi eliminado por os Bucks foi demasiado mau. No primeiro E jogo, ganharam o jogo. Não, e mesmo Ganharam o jogo que vocês ganharam foi um jogo horrível. Foi o pior jogo de playoffs que eu me lembro de ver nos últimos tempos. sim, Quer o dizer, primeiro jogo também foi muito mau. Os Bucks jogaram muito mal Ai, e os Chicago podiam ter aproveitado para ganhar esse jogo. E depois ganham um segundo jogo com um grande jogo do DeRozan. Fez o melhor jogo sempre nos playoffs, nunca te jogou assim nos Raptors. Pois, Marcou 40 e tal em pontos. playoffs nunca jogou, exato. Fez um grande jogo. Pá, acalou os críticos. Na altura nós falámos aqui, não sei o que ele tinha dito aquilo de eu nunca mais volto no próximo jogo não volto a marcar 9 pontos ou 10 pontos, quanto é que ele tinha marcado. Em 6 e 25. E respondeu nos playoffs, que é o calcanhar daqueles dele, respondeu e esteve à altura. Agora, quem não esteve, Vucevic, que é tão criticado pela fanbase dos Bulls defensivamente e que não aparece nos grandes jogos, esteve bem nesta série. Foi se calhar o jogador mais consistente ofensivamente por parte dos Bulls contra uma equipa que no frontcourt tem Giannis e Brook Lopez a defender, tipo 2 grandes defensores. E esteve muito bem, conseguiu defender-se bem, está, apesar das suas debilidades defensivas, porque o Giannis contra o Vucevic era a autoestrada, dá 1, mas conseguiu, deu o seu melhor. Acho que não posso dizer nada do Vucevic porque foi consistente ofensivamente, fez o que se pediu, ou seja, que era ser um center dominador no lançamento e contribuiu sempre com 20 pontos para cima ou à volta disso e com ganhar boards, e deu o que podia na defesa. Agora, o DeRozan teve jogos melhores, teve jogos piores, mas pronto, conseguiu ganhar um jogo literalmente sozinho, por isso é algo que não se pode pedir muito mais a um jogador que literalmente custou um Thaddeus Young, foi isso que custou o DeRozan à equipa dos Bulls e uma first pick, foi esse, o preço do DeRozan foi esse. E depois, mas eu olho para o LaVine e é o jogador mais frustrante que eu vejo nos Bulls desde há muito tempo, porque é um jogador que neste momento finalmente tem na equipa jogadores mais ao seu nível, não é? Anteriormente jogava com o Wendell Carter Jr., com o Lauri Markkanen, não é? Tipo, com esses bums todos. Neste momento finalmente tem jogadores de nível All-Star, como são o DeRozan, como são o Vucevic, bons role players como são o Lonzo Ball, apesar de Lonzo Ball ter ausente, e sentiu-se muito a ausência dele, não só a comandar o ataque, que a equipa dos Bulls muitas vezes era ISO do DeRozan ou era pick and roll do LaVine com o Vucevic e pick and pop. Basicamente era este o ataque dos Bulls. Faltava ali um líder, porque nem DeRozan nem LaVine sabem orquestrar um ataque. Mas com role players como Lonzo e como Caruso, que é dos melhores role players para um contender que alguma equipa pode ter defensivamente. Se o Caruso não se lesionou nesta época, estava no top 3 de Defensive Player of the Year Candidates, fácil. Se o Marcus Smart ganha, o Caruso, e como demonstrou esta série, até chegou o Caruso nesta série, nos primeiros 2 jogos, chegou a defender o Giannis a camping, não era trocas. O Caruso, marcava o Giannis numa posse de bola inteira de forma propositada e defendia-o muito melhor que o Patrick Williams, que o Vucevic, que o Tristan Thompson ou outro jogador qualquer dos Bulls. Lá está, acho que estes Bulls, com o LaVine, eu acho que o LaVine é um jogador curto para ser um superstar numa equipa. Ele é free agent nesta época, restricted, os Bulls vão lhe pagar, óbvio, ele é All-Star, não vai fazer nenhuma team, por isso não vai ser um max contract como outros são na NBA, mas vai ser um max contract. Mas sinceramente eu não vejo sucesso nos Bulls com o LaVine como figura de proa, e eu acho que o Arturas Kornisovas, o GM dos Bulls, que tinha sido o GM dos Denver, que construiu a atual equipa dos Denver, do Jokic, do Marcus Porter e por aí adiante, tem feito um excelente trabalho, não é? Conseguiu transformar os Bulls de Markkanen
para Vucevic e DeRozan, apesar do final da época ter sido má. Acabámos em 6, tivemos durante grande parte da temporada em primeiro e segundo. Mas pronto, opá, acho que conseguimos voltar a ter Chicago como um mercado apetecível para um free agent. Eu acho que conseguimos os dois objetivos desta época, que era voltar aos playoffs sem passar pelo play-in. Conseguimos, check. E conseguimos voltar a pôr Chicago no mapa para os free agents. Agora, é questão da equipa do Arturas transformou uma equipa medíocre numa equipa razoável. E agora é transformar uma equipa razoável numa equipa boa. É basicamente isto, uma equipa que possa ser contender no top 4 do Oeste. Vamos lá ver se vai Neste conseguir ou não. momento é muito complicado. Eu não acho que os Bulls, lá está, fazem-me lembrar, ainda há bocado falámos disto, vão ser os próximos Portland Trail Blazers do Oeste, que é uma equipa que, por mais trocas que tu faças, por mais não dão mais que aquilo, não dão mais que aquilo. Mesmo os Bulls, mesmo na máxima força, se não tem, porque a gente sabe que os Bulls também foram muito prejudicados com lesões e tudo mais. Os Bulls não são equipa para passar no Oeste com a atual qualidade que existe no Oeste. Eu acho que tinha que haver ali muita mudança para aqueles Bulls realmente calibrar. O DeMar DeRozan não pode ser um jogador. O DeMar DeRozan não pode ser a primary option de uma equipa que quer ganhar jogos no Oeste. Mas isso aí é a culpa do Lavine. Tu olhas para a equipa dos Bulls, quem é que tem que ser o jogador que ofensivamente tem que pegar na equipa? É o Lavine. O DeRozan deu um step up. O DeRozan não veio para os Bulls para ser a primeira escolha. Não veio. Não estava nas pretensões dos Bulls ter um DeRozan ao nível que mostrou. A questão é que o Lavine não demonstrou que com o step up da equipa ele próprio não conseguiu dar step up. Lá está. E acho que é um jogador que é um grande jogador a equipas em que ele é estrela, mas se calhar noutro. É mau defensor, e é streaky shooter. É a grande questão do Lavine. E nestes palcos viu-se que contra uns Bucks sem Middleton foi demasiado fácil defender Lavine. Foi mais fácil defender Lavine do que defender DeRozan. E isso diz muito Lavine. E é isso, e é por isso é que eu digo, não é o Lavine que vai mudar ali nada. Não admirava que houvesse algumas trocas na off-season para a equipa dos Bulls. Vamos ver o quê? Mas a equipa existe uma esperança muito grande dos Bulls, que já se fala a partir do momento em que o Arturas pegou na equipa, que é um desejo do jogador de ir para a equipa, de ir para a sua hometown. Resta saber se a equipa vai ter poderio para o fazer. Acho que os astros estão alinhados no que toca ao contexto competitivo, que é o AD nos Bulls. A cena é, o AD a jogar 40 jogos por ano, o que é que vai lá fazer? Diz-me lá. Eu confiaria que o AD nos Bulls teria uma motivação diferente do que tem nos Lakers. Imagina, Alexandre, eu também confio muita coisa, mas é que os joelhos do homem não dá para confiar, os joelhos, os tornozelos, os braços, as pernas, o homem é feito de porcelana. Até digo os três, tu preferes arriscar e ter, por um azar ou pela vicissitude das coisas, ter 40 jogos por época do AD na época regular, ou ter um trio de Vucevic, Lavine e DeRozan? Ok, mas imagina, o que é que tu dás aos Lakers que os Lakers digam assim, olha, bela proposta, vou já trocar. O problema é que os Bulls dás o Lonzo Ball, dás o Vucevic e o Lonzo Ball pelo AD. Acho que eles nem o Lonzo Ball querem. Acho que o Lonzo Ball não querem. Queres que eu te diga? Eu dava. Eu acho que os Lakers aceitavam isto. Muito, muito fácil. Eu dava o Lavine e dava o DeRozan e o Vucevic. Mas tinha que ver com questão de contratos. Mas isso davas metade da equipa pelo AD, é isso? Basicamente, metade da equipa atual, não é? A nível de produção. Malta que nos ouve, mas eu sou um adepto dos Bulls, por isso a questão dos Bulls sou sempre um bocadinho mais apaixonado e um bocadinho mais, não é cego, mas tenho uma visão diferente das coisas do que tenho do resto da NBA. Mas a questão aqui é que vamos partir do pressuposto que saía Vucevic, que saía Lavine e que saía um DeRozan. Fossem para os Lakers ou fosse para uma terceira equipa qualquer. Ok? Eu pergunto-te aqui, imagina, vais partir do pressuposto desta off-season. Dissesse só aos Lakers que conseguiam, que trocavam, por exemplo, o Russell Westbrook e o AD, iam buscar
o Lavine e à escolha o DeRozan e o Vucevic, um deles e um jogador qualquer de uma terceira equipa, tipo um Buddy Hield, whatever, se já fizesse aqui uma three-team trade ou um Michael Brogdon da vida, ou caraças, fizesse uma trade dessas, não achas que eles compravam? Eu acho que não, porque o que é que ajuda, no caso, o LeBron a ganhar mais um anel a essa equipa? Trocaram o Anthony Davis por esses três jogadores que tu acabaste de mencionar. Essa trade é muito complicada de ser feita. Mas mesmo que se fosse, o que é que ajuda o LeBron? Achas que essa equipa nos Lakers ajuda o LeBron a ganhar mais um ano? Está bem que ficam com três jogadores que a nível de injury, acho que estariam mais perto de vencer. mas lá estava mais perto, mas não era a equipa a ganhar, percebes? Mas não eu acho era que o a LeBron também não equipa. precisa da equipa. Eu acho que o LeBron também não precisa ter a melhor equipa na NBA para ganhar este Oeste, por exemplo. Eu acho Pois, também é verdade, sim. Se pensares numa equipa dos Lakers com, por exemplo, com Lavine, com Michael Brogdon ou Buddy Hield e o Vucevic ou o DeRozan, pá, se calhar o Vucevic, porque o Vucevic com o LeBron, caraças, a fazer o que o Love fazia, não é? Como um bico que vai fora, caraças, era GG para ele, não é? O LeBron gosta de bicos que saibam lançar e o Vucevic até se encaixava bem com ele. O Lavine também, que é um gajo que sabe lançar de fora. Pá, por isso acho que aí. Agora, olhando para os Bulls, pá, dizes aí, pá, os Bulls perdiam 3 jogadores para ir buscar o AD. Pá, se calhar iam buscar o AD, um role player qualquer que era por causa dos salários e por causa dos números, não é? Tu tens de ficar sempre com um certo número de jogadores no mínimo. Pá, mas se eu olhasse para uma equipa dos Bulls com Lonzo, com Caruso e com AD, eu prefiro essa equipa à equipa atual. Na minha opinião, nestes playoffs contra os Bucks, nos 3 jogos que conseguiu jogar, o Caruso é o melhor jogador de playoffs dos Bulls. O Lonzo é o melhor, em contexto playoff, é para playoff, pelo defensor que é, pá, prefiro muito mais do que o DeRozan ou o Lavine. Eu acho que na NBA, no arriscar está no ganho. Acho que os Bulls contentarem-se com a equipa que estão agora, pá, acho que nós na altura trocámos o Jimmy Butler e tínhamos uma equipa ao nível desta. Essa é a questão. Nós na altura ganhámos 2 jogos contra os Celtics e fomos eliminados apenas nos Celtics que foram à final de conferência contra os Cavs, que levaram a 7 jogos, apenas e só porque o Rondo se lesionou na altura. Os Bulls tinham ganho 2-0 fora aos Celtics. O Rondo lesiona-se e fica 4-3 para os Celtics. Eu acho que os Bulls, se o patamar dos Bulls é ficar na primeira ronda do playoff e se calhar se um matchup bom chegar às meias finais, acho que isso não é os Bulls, porque os Bulls são uma equipa que nos colocou, com o Derrick Rose até à lesão, era as 2 melhores equipas do Oeste. Já nem falo da questão Michael Jordan, por isso uma equipa como os Bulls tem que ser contente, tem que ser top 4 no Oeste. Se não for, não vale a pena, pá, não vamos agora. Estamos agora mais um ano e tal com este core, não dá mais que isso, vamos agora outra vez fazer tanque. Acho que isso não é o caminho. Acho que os Bulls têm que arriscar, como free agent market que são. Acho que é isso. E acho que os Bulls, se tivessem um AD, ganhavam logo um poder de atrair um complemento ao AD muito grande. Bastava um jogador que descontente numa equipa. Vamos ver, é esperar para ver. Eu acho que a equipa como está não chega longe. Acho que concordamos os dois. O teto da equipa é o semifinais de conferência. É isto, exatamente. Não, sim, a equipa como está não vale a pena estarmos aqui a enganar-nos um ao outro. E tu sendo fãs, concordas comigo? Vocês não têm uma equipa que não passa disto. Agora, vamos ver na off-season o que é que dá para fazer em contexto de trades e vamos ver. Para já está muito complicado esta equipa melhorar, mas não quer dizer que daqui para a frente as coisas não ou por via trade ou vamos ver. Este ano, dadas as lesões, dado o matchup que tiveram, era muito complicado. De fazer mais do que isto. Era o pior matchup. Apanharam uns bugs logo. Foi o pior matchup possível. Foi pior. Das 8 equipas, das 7 equipas nos playoffs que podiam calhar aos Bulls, se os Bulls tivessem ficado de primeiro ou oitavo, a pior delas era os Bucks. Em termos de matchup. É o quê?
Vale a pena. Mas era para para os Chicago, os Bucks era o pior matchup de todas as equipas. Atenção, é que os Bucks são uma equipa realmente muito boa e não havia muito a fazer. Mas pronto, vamos ver o que é que esta equipa dos Bulls consegue fazer agora no off-season. Sim. A manter-se assim, para o ano estamos aqui a falar exatamente a mesma coisa, porque é uma equipa que não. E eu, como adepto dos Bulls, espero que não. Espero que haja. Eu confio no Arturo, no Turas, ele arriscou até agora e acho que arriscar só para isto era ficar a meio do trabalho. Exatamente, agora Realmente, tem por que. Exatamente, tal e qual. Acho Exatamente. que tem que ir atrás, acho que é pá, sem medo. É sem medo e pronto, pá, é assim, quem não arrisca não petisca. Na NBA é muito assim. E neste momento os Bulls ou arriscam-se a estar, entre aspas, 2 anos neste nível e depois, olha, pronto, deita aqui para o ar e vamos fazer aqui um tanque. Acho que isso, estar nesta mediocridade do 5º ou 7º lugar, não traz nada Não de bom, interessa. tendo em conta o nível das Exatamente. equipas que estão aqui, né? Tipo, nós estamos. Eu olho para uns Miami Heat e vejo uma equipa que está fechada de talento. Os Boston Celtics têm equipa jovem para o futuro todo. Os Bucks têm os Giannis. Alexandre, o problema disto é, fosse aqui há 5 anos em que as equipas do Oeste eram mais fracas, tu não precisavas de tanto talento para conseguir almejar a mais qualquer coisa. Hoje em dia é o que tu estás a dizer. Olhando uns Miami, olhando uns Bucks, olhando uns Sixers, uns Nets, olhando aos próprios Philas se conseguirem para ali orientar a situação. Tu tens que construir um roster que seja melhor que estas 4 equipas. E estas 4 equipas, especialmente as primeiras 3 que eu enumerei, são incríveis. Incríveis. E eu até te vou dizer uma coisa. Eu sou adepto dos Bulls e por isso isto vai ser zero unbiased, porque isto vai ser contra os Bulls. Mas se eu for a ver, há bocado fizemos o exercício para o Donovan Mitchell, mas eu se for a ver, as equipas do Oeste, o melhor jogador dos Heat é melhor do que o melhor jogador dos Bulls, same nos Boston, same nos Bucks, same nos Sixers, same nos Nets, same nos Hawks, same nos Charlotte Hornets. Estamos a falar de muitas equipas aqui. Estamos a falar de Jimmy Butler, de Bam Adebayo. Estamos a falar de Jason Tatum e Jaylen Brown, de Giannis. Estamos a falar de Joel Embiid e James Harden. Estamos a falar de KD, Kyrie e Ben Simmons. Estamos a falar de Trae Young. Estamos a falar de LaMelo Ball. Pá, tudo o que são superstars da liga. Não é? E os Bulls não têm um superstar. E sem superstar não vences. Vão ver todos os vencedores da NBA. Nunca uma equipa venceu o campeonato sem um superstar. Ou melhor, a última equipa a ganhar um campeonato sem um superstar foram os Detroit Pistons de 2004. E foi num contexto muito específico. Mas vocês vão ver a equipa dos Detroit Pistons não tinham superstars, mas tinham 4 All-Stars tinha um coletivo muito forte. Era uma equipa que, só revisitando aqui muito Principalmente essa equipa era espetacular. Essa equipa com Ben Wallace, Richard Hamilton, é uma equipa que não. O Chauncey Billups, era uma equipa incrível. Sim. Equipa incrível. Chauncey Billups, Campbell Eldon, Tremaine Fox, Darvin, Richard Hamilton, o grande Darko Milicic, o Tyson Prince, Ben Wallace, Rashid Wallace. Pá, era uma equipa que na altura, para o contexto dos anos 2000, era uma equipa perfeita. Pá, não tinham um superstar, mas tinham tipo 4 All-Stars, que era o Chauncey Billups, o Richard Hamilton, o Ben Wallace e o Rashid Wallace. E o Rashid Wallace, exatamente. Os dois 4 All-Stars, né? Tipo, os Bulls não têm 4 All-Stars, né? Essa é a questão, né? Pá, mas pronto, foi em 2004 isto. 2004. Vocês vão ver todos os vencedores da NBA e tem sempre uma estrela. Tem sempre um superstar dos melhores. Imaginem, e se calhar, se formos a ver, o Chauncey Billups nessa época era top 10 da NBA. Era top 10 jogadores da NBA nessa época. Por isso, se calhar, e os Bulls tinham algum jogador perto do top 10 sequer? Não, nem top 20 sequer. Acho que não. O DeRozan nesta época esteve perto, mas não é um jogador top 10. É um jogador que esteve ali top 10, top 20 desta época. Mas não é um jogador nesse nível, normalmente. E este ano atingiu o teto. O DeRozan para a próxima época não faz a época que fez este ano. Vamos ver. Pá, ele já não vai para novo, o problema é esse. Ele também já não vai para novo, vamos ver.
Agora, fazendo aqui a ponte, já tivemos o final do jogo dos Milwaukee contra os Boston. 1-0 para Milwaukee, jogo fácil, muito fácil mesmo. 101-89. Pá, Giannis, o que querem que eu vos diga? É o que é, mano. Não há muita hipótese. Não há muito a dizer. O Giannis jogou 37 minutos, lançou 54% de free throw, nem foi grande coisa. Acertou 6 em 11, o que é bastante fraco. Mas 24 pontos, não teve que marcar muitos pontos. Duplo. 12 assistências, 13 rebounds, mais 23. E repara, vou só dizer isto que é, o Giannis lançou 9 em 25 e ganhou por 12 pontos, ok? 9 em 25 e ganhou por 12 pontos a equipa dos Celtics. De mais 23. Plus minus mais 23. E os Boston Celtics, como eu disse há bocado, lá está, lançaram bem triplos, não é? O Jason Tatum e o Al Horford marcaram 4 triplos cada um. O Jalen marcou 3. No banco tiveram 6 triplos. Entre Derrick White, Grant Williams e Peyton Pritchard, não é? Não há muito a dizer. Vai ser uma série muito interessante. Vamos ver que ajustes é que os Celtics fazem para este jogo 2. Mas lá está, e digo uma coisa. Se os Bucks ganham 2-0 na casa dos Boston Celtics, muita atenção, muita atenção. O Giannis neste momento é um jogador que precisa muita atenção. E depois lá está. Eu acho que na final é que vai ser um matchup muito interessante, porque Miami Bucks vai ser muito interessante ver quem é que passa à final. E até te digo mais, eu não sei se concordas comigo, já fazendo aqui uma previsão já mais para a frente, quem ganhar o Oeste ganha a NBA este ano. Eu não acho que nem Suns nem Golden State não tem Dallas arcabouço para as equipas do Oeste este ano. Eu acho que quem passar do Oeste com mais ou menos dificuldade chega às finais e ganha com convicção. Eu vejo, imagina, minha take é que os Dallas Mavericks chegam às finais, mas eu acho que os Golden State Warriors numa final a 7 jogos, se o Curry estivesse no seu melhor, como esteve no início da temporada, Klay Thompson continuasse a progressão, a recuperação como tem estado, teve muito bem na série contra os Nuggets e continuasse a melhorar de série para série, seria renhido, mas continuo a achar que estes Bucks são uma equipa feita, ou seja, durante até há um determinado tempo, aquela série na Bubble contra os Heat, os Heat conseguiram defender muito bem os Giannis, porque os Giannis, a equipa dos Bucks dependia dos Giannis. Só que neste momento a equipa dos Bucks continua a depender dos Giannis, mas tem um plano B. Ou seja, se as equipas caem em cima dos Giannis no double team, existe jogada, existe plano para variar o jogo, para encontrar alguém sozinho. E os jogadores que estão à volta dos Giannis neste momento nos Bucks são os perfeitos para os Giannis. Os Bucks enverdaram pelo caminho, aqui está a nossa equipa dos Bucks e nós, se quisermos ganhar, temos que jogar para os Giannis e pronto. E temos que montar, não é montar a melhor equipa, os melhores jogadores, é montar a melhor equipa para os Giannis e ponto. Foi isso que eles fizeram e é isso que eles têm. Tem o Jrue Holiday como um grande defensor para defender os bons guards que há na NBA, que a nossa liga é dominada por guards. Tem o Chris Middleton como jogador mais clutch, um jogador que é muito subvalorizado na NBA, é um jogador muito importante nestes Bucks e foi muito importante durante o título. E depois tem um conjunto de role players, desde um Brook Lopez que se encaixa na perfeição a center com os Giannis, Grayson Allen, Javonte Carter, tipo grandes defensores, grandes lançadores de fora, jogadores físicos, Wesley Matthews, Bobby Portis, Pat Connaughton, lá está, Serge Ibaka, todos jogadores que defensivamente sabem defender, sabem defender bem, é uma equipa que defende bem todos os jogadores dos Bucks. Se vês a equipa dos Bucks, Bobby Portis defende bem, Giannis, Brook Lopez, Matthews, Jrue Holiday, Grayson Allen, Pat Connaughton, o Chris Middleton, Javon Carter, Serge Ibaka, tudo grandes defensores, ou pelo menos above average. E depois tem shooters, lá está, tem a equipa ideal montada. E se o Giannis está bem, está 100%, até pode ter o Chris Middleton lesionado que consegue vencer a melhor defesa da NBA desde janeiro. Acho que vai ser muito interessante. Eu acho que vai ser mesmo muito interessante esta. Eu acho que o Zito tem capacidade acho que é a única equipa do Oeste que pode parar o Giannis a 100%, mas não é parar, é abrandar.
É como o LeBron, é abrandares. Limitar, exatamente. Limitares, tipo o LeBron marca-te 40 pontos e pronto, já conseguiste, não consegue, são jogadores que não consegues, é tipo o KD, são tipo de jogadores que tu não consegues. Por isso é que eu acho que o Giannis é o melhor jogador, e concordas, da NBA neste momento. Sim, concordo. O Embiid é um grande jogador, o Jokic é um grande jogador. Acho que o Luka ainda não está no nível que pode estar. Mas quando o Giannis Giannis começa a lançar domina. triplos, aí acabou. Quando o Giannis começa a lançar, ele tinha uma lacuna grave que é o tiro exterior dele. Quando ele está wide open e defendendo lá Ben Simmons e ele faz e mete o triplo, a partir daí esquece, porque já não era a única lacuna que ele tinha e era a forma de conseguirem defender o Giannis com mais eficácia. A partir do momento que ele não consegue estar sozinho wide open porque ele vai pôr o triplo e consegue lançar ali, pá, não é nenhum craque do lançamento, a gente sabe que o Giannis, mas ele lança ali à volta dos seus 30%, portanto 30% é o suficiente para meter medo às equipas e para ele chega porque estar um gajo em cima dele, ele passa por cima, se não tiver ele lança o triplo e tem 30% de probabilidade de acertar a bola, e esses 30% chegam e sobram para que seja uma arma suficientemente boa e não, é um jogador muito bom, pá. Eu não consigo ver ali, peca às vezes por não conseguir gerir, na minha opinião, neste preciso momento a única lacuna que o Giannis tem é, e que vai melhorando ao longo do tempo, nota-se isto, que ele ao longo dos anos tem vindo a melhorar muito isto, é o management da fadiga que ele, ao longo do tempo nota-se que ele tem vindo a evoluir, mas ainda falta muito isto, que é, ele não consegue gerir muito bem o esforço físico que faz, e há alturas do jogo em que ele poderia estar mais soft e está ali no headline, e depois quando há alturas do outro jogo que ele era preciso estar no headline e já não consegue porque já não tem aquela disponibilidade física. Ele fez coast na regular season, ele faz coast e é top 3 de MVP, não vai ganhar, vai ser o Jokic, mas ele faz coast e é top 3 de MVP, porque lá está, apesar de se abrandar, continua a ser dominador quando a equipa precisa dele e quando ele, lá está, porque ele não sabe parar, ele não sabe, aquele gajo para fazer 40-10-10 sempre era menino para fazer isso. Um jogador dominante daquele, já não se vê um gajo daqueles desde a altura do Shaq, pá. É incrível. É um gajo com uma agilidade, um jogo que pesa, uma força. Pá, mas a cena é que o Shaq não tinha tiro exterior nenhum. Está bem que ainda era diferente, mas o Shaq não lançava nada de triplos, nem free throws, nem nada. O Shaq era literalmente força pura e bruta, agilidade até certa altura da carreira, porque ele até à segunda ou terceira época nos Lakers, ele era um poste com muita agilidade. É que o Shaq era lean, ou seja, ele não era aquele gordo que a gente conhece o Shaq agora, aquele badoche, aquele o Shaq bicho que ele é agora. Exatamente, o Shaq nos Suns ou nos Celtics, não é? Era um center muito grande, muito ágil, tinha um jogo de pés incrível e era dominante, que era uma coisa absurda. E este Giannis é isso, este Giannis é uma força da natureza, é incrível aquele homem. Como é que ainda há pessoas que, como o James Harden, não, se eu tivesse 6'11 e não sei o que, eu também só corria para o sexto e afundava. Não percebo. Como é que há malta que acha que o jogo do Giannis é overrated? Pá, é o que é. É o que é mesmo. É muito assim. Olha, by the way, o jogo dos Warriors já começou, estão a ganhar 10-8 contra os Memphis. Já os primeiros lançamentos das duas equipas já deu para ver um bocadinho como é que são as duas equipas, não é? Em que do lado dos Memphis marcou 8 pontos já em 8 da equipa, e do lado dos Warriors abriram com 2 triplos, um do Clay e um do Steph. Por isso vamos ver como é que vai ser, mas lá está. Prevejo um domínio dos Golden State Warriors, e se ganharem 2-0 em Memphis, não me admirava nada. Mas pronto, atenção, para já, as nossas apostas é Golden State a ganhar 4-1, em princípio, contra Memphis. Miami, igualmente, se Philadelphia ganhar um jogo, será positivo. Milwaukee, apostamos que será Milwaukee a ganhar, se calhar a 6 jogos. Boston, mas também depende, não é? Se agora Milwaukee se ganha 2-0 em casa dos Boston, ainda faz um 4-1zinho, não é? Mas acho que Milwaukee é a favorita a ganhar. E agora do lado Phoenix e Dallas é o único que nós discordamos, em que eu tenho o hot take dos Dallas e tu ainda confias na melhor equipa da NBA na regular season, que são os Phoenix Suns, campeões do Oeste do ano passado. Mas veremos como é que vai ser. Vamos ver em termos de podcast daqui a 2 semanas, ou seja, depende das séries, né? Podemos já estar no final das meias finais, ainda podem estar séries a decorrer, depende se vão a 7 jogos, dependerá muito disso. Eu acho que se calhar a série dos Phoenix Suns com os Dallas pode ir a 7 jogos, e a dos Milwaukee contra os Boston, apesar da vitória hoje fora dos Milwaukee. Mas as outras duas acho que se forem a 5 jogos já é muito.
5 a 6 jogos. Por isso, malta, veremos. Obrigado uma vez mais ao Warrior pela companhia neste final de tarde, início de noite. Já sabem, acompanhem o Warrior na Twitch, acompanhem o resto do mundo esportivo aqui na Twitch e também nas redes e também no Spotify e no YouTube para acompanhar o nosso podcast de NBA, de ciclismo, de futebol, de Fórmula 1, maltinha, muito desporto. Aí 5 podcasts diferentes nós temos aqui, muito desporto para acompanhar aqui no mundo esportivo. Por isso, maltinha, resta um bom domingo, boa semana, trabalho, escola, tudo isso, boa queima para quem for para a queima. Tenham juízo, ok, maltinha, não se armem em James Harden nos strip clubs de Filadélfia, porque vocês não têm a barba dele, nem a minha. Por isso é isso, maltinha. Grande abraço, malta, grande abraço, Warrior. E Grande abraço, até rapaziada. daqui a 2 semanas. Grande abraço, maltinha.